89,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Novo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Novo CBN. Ferroviária Guarani. Olá, muito boa noite para você que está ligado, conectado aqui no Somzão da CBN Campinas. Bola rola daqui a pouquinho, em 8 da noite, daqui a alguns minutinhos para Guarani Ferroviária. Jogão pela quinta rodada, aliás, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo para você acompanhar tudo aqui no Somzaço da CBN Campinas. A partir de agora, levando todos os detalhes, informações para você, sempre em primeira mão, trazendo tudo e detalhadamente para você que está ligado aqui no Somzaço da CBN Campinas. As duas equipes daqui a pouquinho já vem programado, porque faltando aí 10 minutinhos para as 8 horas da noite, bola rola às 8. Então daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo isso aqui dentro da nossa programação, dentro desse sonsaço da CBN Campinas. Daqui a pouquinho o Antônio Lupe vai trazer. O Antônio Lupe estava lá na transmissão do vôlei. O vôlei Renata está vencendo o terceiro set. Pode carimbar o passaporte para a final da Superliga. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a informação e detalhe com o Rafael Pilk nesse momento. Para você que estava acompanhando os 99,1 o voleibol, pode ir lá para o YouTube da CBN Campinas, que lá você continua acompanhando a transmissão da partida do Praia Clube contra o Vôlei Renata. Vôlei Renata 2-0 e já estava vencendo o terceiro set. Pode carimbar o passaporte aí para essa finalíssima da Superliga Masculina de Vôlei. Enquanto o Lupe vai se ajustando, eu quero bater um papo com meu amigo Carlão de Freitas, Guarani em campo, segundona, contra uma Ferroviária toda desfigurada, porque está disputando acesso na A2 do Campeonato Paulista, então vai segurar um pouquinho os seus jogadores lá para o jogo que acontece na quinta-feira contra o Ituano, que é o jogo de volta, e hoje contra o Guarani, ela vem aí, digamos que toda remendada para enfrentar a equipe do Bugre. Agora, é aquela história, né? Bater em bêbado é complicado. Modo de dizer, com todo respeito à Ferroviária. Agora, se perder pro time reserva da Ferroviária, a situação complica ainda mais. Boa noite pra você, Carlão. Boa noite, Cabela. Boa noite, ouvinte CBN, em especial o torcedor do Guarani. Realmente um jogo que pode ser importante para um início de caminhada vitoriosa. O Guarani entra em campo hoje, vou dizer sob pressão, Cabela, mas já num ambiente um pouco mais carregado em virtude do tropeço diante do Itabaiana. E pela frente uma Ferroviária que pensa neste momento exclusivamente na Série A2 do Campeonato Paulista. A Ferrinha está aí a um passo de conquistar o acesso. Então é o jogo para o Guarani se impor. Gostei da escalação do Hélio Cizenando. Nós fazíamos algumas conjecturas aqui, volante tal, segundo volante. Não, ele vai com o Isaac, que dá uma qualidade no passe, deixa só o William Farias como um segundo volante, ou seja, é um Guarani para se impor em Araraquara e voltar para Campinas com os 3 pontos e já entre os classificados da terceira do futebol nacional. Muito bem, já que o Carlão já falou aí que o Guarani tem que vencer esse jogo hoje. Só a vitória interessa para a equipe do Guarani nessa quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Como falamos em quarta rodada, já é segunda-feira, tá finalizando essa rodada, essa quarta rodada da Série C. Meu caro Fábio Scheib, rapidamente, uma passada nos jogos desta Série C, que começou acho que na última sexta-feira, meu caro Fábio Scheib. Boa noite. Fala, Carlos Cabela, muito boa noite, ouvinte CBN. Na verdade, começou no sábado mesmo, a quarta rodada, com 2 jogos. O Brusque fez 2-1 pra cima do Confiança, jogando lá em Sergipe. Itabaiana tomou uma sabugada. 4-1, Paysandu venceu fora de casa a Itabaiana. Também no sábado, só que às 7h30 da noite, o Maranhão fez 2-1 pra cima do Volta Redonda. E o Botafogo da Paraíba acabou perdendo para o Floresta por 2-1.
Jogando ontem na Arena Pernambuco, Santa Cruz perdeu mais uma. O Santa Cruz, que é o próximo adversário do Guarani, e acabou perdendo para o Amazonas por 1-0. Ontem também o Anápolis fez 3-1 para cima do Figueirense. Barra e Inter de Limeira empataram por 2-2. E o Ituano voltou a vencer na Série C, fez 4-1 para cima do Maringá, jogando no Novelli Júnior. Hoje, além de Ferroviária e Guarani, 8 da noite também tem Caxias e Piranga, duelo gaúcho, fechando essa quarta rodada, Cabelá. Muito bem, tá aí, portanto, a bola rola daqui a pouquinho na Fonte Luminosa, aliás, linda Fonte Luminosa. É o estádio da Ferroviária, que hoje deve receber um público muito pequeno para esse confronto, porque o público está aguardando o gás para quinta-feira, que vale acesso para a Ferroviária contra a equipe do Ituano, Série 2 do Campeonato Paulista. Meu caro Antônio Lupe, uma ótima noite para você. As equipes já estão definidas, Lupe? Tudo bem, Cabela? Boa noite para você, boa noite para quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Guarani definido pelo técnico Hélio Cizenando. A grande novidade, a presença de Isaac no meio-campo no lugar do Rafael. E a Ferroviária com um time totalmente reserva, com exceção do goleiro Denis Júnior. Também já está definido a locomotiva pelo técnico Rogério Correia. Então vamos escalar para Guarani e também a Ferroviária. Toda a ficha técnica a partir de agora com ele, Antônio Lupe. Futebol, vamos CBN. Guarani. Que tá pronto e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Bugre vai entrar em campo para enfrentar a Ferroviária com Kaique França no gol. Na direita, 2, Inayan. Na zaga, 4, Jonathan Costa, 5, Rafael Donato. E na esquerda, com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 8, William Farias, 18, Isaac. E com a camisa número 10, o maestro meia, João Paulo. No ataque, com a 11, o artilheiro do Bugre na Série C, Herbert. 21 para Guilherme Cachoeira e com a camisa de número 9, Luca. Repetindo a escalação inicial do Guarani: Kaique França, Inayan, Jonathan Costa, Donato e Emerson, Farias, Isaac e João Paulo, Herbert, Cachoeira e Luca. No banco, à disposição do professor Hélio Cizenando, Matheus Klaus, camisa número 12, 13, Ian, 16, Renan Castro, 3, Maurício Antônio, 15, Carlos Eduardo, 20, Diego Torres, 23, Cauã Jesus, 22, Mirandinha, 7, Guilherme Parede, 17, Dentinho, 14, Kevin e com a 19, Maranhão. Ferroviária. Brigando por uma vaga na principal divisão do futebol do estado de São Paulo no ano que vem, a Ferroviária entra em campo com um time totalmente reserva, com exceção do goleiro, camisa número 31, Denis Júnior. Na lateral direita, com a 27, Nicolas. Na zaga, com a camisa de número 4, Guilherme Ferreira. E com a camisa de número 37, Ticianelli. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Ruan. Meio campo da locomotiva tem 8, Alencar. Com a 23, Schilling. Com a camisa de número 20, fechando o meio campo da locomotiva, David Souza. No ataque, com a 30, Raoni. Com a camisa número 33, Pedro Estevam, formado nas categorias de base da Ferroviária. E com a camisa de número 38, Alisson. O técnico é Rogério Correia, que tem no banco de reservas 24, Igor Carvalho, 14, Jonathan, 16, Meireles, 17, Cantarelli. Uai, será que é o locutor? 21, Felipe, 25, Vini Faria, 32, Abner, 39, Gadu, 41, Ortega e 42, João Vitor. Detalhe, hein? Banco de reservas forrado de jogadores formados na base da Ferroviária. A arbitragem do jogo. O trio de arbitragem é do estado do Amapá. Tailan Azevedo Gomes. Tailan Azevedo Gomes é o árbitro da partida. O assistente de número 1 é o Luan Patrick Pereira da Silva. E o assistente de número 2 é o Inácio Barreto da Câmara. No quarto árbitro, né, não temos árbitro de vídeo, Gustavo Holanda Souza, ele que é de São Paulo. Futebol, vamos CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN.
Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido da Segurança Pública. A esquerda luta para desarmar a polícia. Eu defendo o cidadão de bem. Sou Sargento Nantes, vereador de São Paulo. No Progressistas, temos coragem para enfrentar o crime. Segurança não se negocia. Aqui é no fio do bigode. Enquanto a esquerda atrapalha, o policial raiz resolve. Sou o Sargento Castro. Combate direto, sem moleza, pela segurança que São Paulo merece. Coragem para mudar e para defender você e sua família. Venha para o Progressistas. Lei número 9.096/95. Futebol Globo CBN. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, a bola já está no centro do gramado. Carlão de Freitas, rapidamente, como a gente pode esperar esse Guarani contra esse time C da Ferroviária? Um Guarani agressivo, um Guarani tomando atitude, um Guarani protagonizando na partida de hoje para voltar para Campinas com os 3 pontos e, enfim, pegar um caminho de vitórias, um caminho entre os classificados da terceira divisão do futebol nacional. Muito bem, bola está no centro do gramado, saída de bola com a equipe do Bugre, que está todo de camisas brancas, calções verdes e meias brancas. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ferroviária, Guarani. Quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani já vem para o campo de ataque da primeira descida. Lançamento forte, direto para fora, de graça para a equipe da Ferrinha, que vai repondo a bola em jogo ali no sistema defensivo. Quem chega ali para fazer a cobrança com as mãos é o Nicolas. Já faz o arremesso, joga a bola para o campo de ataque, faz o lançamento lá na frente, buscava a chegada lá do Pedro Estevam. Quem chega é a zaga do Guarani para fazer o quarto do primeiro lance. No segundo chega também novamente o Jonathan Costa. Dá um tapa na bola, bola na frente, lançamento, vem pelo meio. Chegava o Luca, toca nela, sombra lá pela direita. O Guarani trabalha, campo de ataque com o Inayan, abriu lá pela direita, a bola é boa, pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Vai saindo em arremesso manual para a equipe da Ferroviária nessa primeira investida da equipe do Guarani, com menos de 1 minuto de bola rolando, hein, Antônio Lupe? A tentativa de cruzamento do João Paulo pelo lado direito, buscava ali o Cachoeira, o Emerson também que estava do lado esquerdo, só que o cruzamento foi muito forte, posse de bola para a Ferroviária. Faz o arremesso errado, já recupera o Guarani com o Luca aqui pela esquerda, ele vai na linha de fundo, preparou o cruzamento, vem rasteirinho a zaga, cortou, chegou, bateram cabeça ali, a sobra de bola no bate e rebate, vem Guarani ali pelo meio campo, chega mais uma vez para fazer o quarto, a zaga da Ferroviária que sai em contra-golpe, carregando lá pelo lado esquerdo, por ali vem com o Raoni, ele puxa o contra-golpe no campo de ataque, vem buscando espaço, vem chegando mais uma vez a locomotiva da Ferroviária, pintou cruzamento na área, teve desvio ali no bico da grande área, escanteio que favorece a Ferrinha, que chega lá pela esquerda, Lupe. É a garotada da Ferroviária, o técnico Rogério Correia poupa os titulares, porque na quinta-feira a Ferroviária enfrenta o Ituano no jogo da volta, valendo o acesso, a vaga no Paulistão do ano que vem. Escanteio para a Ferroviária. Vem bola na área do Bugre. Todo mundo entrando no meio da área, pintou cruzamento, segunda trave, vem fechadinho por ali, deu um soco na bola. O Kaique França sobra na entrada grande área, a batida de fora, a bola quicando para fora do gol. Sai à direita do Kaique França, dá um susto no goleiro e em toda a torcida do Guarani, presente lá na Fonte Luminosa, Lupe. E era o Nicolas, lateral direito, que estava por ali, camisa número 27, camisa número 37, era o Ticianelli que estava por ali, ele bateu de primeira na entrada da área, assustando o goleiro Kaique França. Tem falta para o Guarani no campo defensivo, cobrado pelo Emerson. Curtinho recebe de volta, recua lá com o Jonathan Costa. Meu Deus, a bola passou por todo mundo, foi para fora, quase escanteio de novo, saiu lá pertinho da bandeira do escanteio, o arremesso manual para a Ferroviária, que estava toda lá no sistema defensivo. O Guarani erra o passe, a devolução do Emerson ali para o Jonathan Costa, ela foi direto para fora. Tem arremesso, chega lá o Nicolas para fazer a cobrança, toma a distância, com as mãos ele joga em direção a uma grande área, lá no meio, Jonathan Costa sobe de cabeça. Na intermediária, Raoni fica com ela, devolve pela direita, Nicolas botou na linha de fundo, a bola é boa, batida pra fora. Schilling chegava ali na direita, pegou mal na bola pra sorte do Guarani, foi pra fora, Lupe. O Schilling, lá pelo lado direito, tentou um cruzamento, barra finalização, pra sorte do Guarani, ele pegou muito mal na bola, também estava totalmente sem ângulo, tiro de meta pro goleiro Kaique França. Ô Carlão de Freitas, 3 minutos e meio, o Guarani tá batendo cabeça em campo. Entrou disperso o sistema defensivo, essa jogada do Emerson com o Jonathan, nada a ver, né? Ninguém se entendeu e o Guarani deu a bola parada pra Ferroviária, que vai ser o expediente dos donos da casa.
né, se com a bola no chão, na qualidade, vai ser complicado enfrentar o Guarani de igual para igual, nas bolas paradas a Ferroviária vai apostar. Então o Guarani não pode dar esse mole quando estiver com a bola, personalidade, como foi logo no primeiro lance o João Paulo cruzando, os jogadores participando, os jogadores de frente das ações ofensivas. 4 minutos de bola rolando, primeiro tempo, arremesso manual, Inayan toca no João Paulo, de cabeça lá pela direita, quem chega por ali era o Herbert, toca nela, vai, vem a bola, vem pelo meio, a sobra de bola mais uma vez ali para a equipe da Ferroviária, vai trabalhando pela direita, vai se apresentando mais uma vez no campo de ataque, aqui pela direita, quem chegou ali foi o David Souza, mais atrás com o Nicolas, recebe, domina, toca na bola, Schilling, recebe ali pertinho do círculo central do gramado e recua, lá no sistema defensivo, para começar tudo de novo com Guilherme Ferreira, bota a bola pela direita, mais uma vez aqui pela direita o Ticianelli, recebe, domina, recua, para fazer a bola chegar lá no goleiro, o Denis Júnior, sai jogando a Ferroviária, adianta a marcação Guarani, o Nicolas, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, Jonathan Costa, fica com ela, já dá um tapa nela lá pela direita com o Inayan, bota a bola no campo de ataque, o lançamento é lá pela meia direita, buscava a chegada do João Paulo, antes dele por ali o Guilherme Ferreira, faz o corte, recupera a bola, a equipe do Guarani briga ali pelo meio, quem chegava era o William Farias, perde a bola, recuperou mais uma vez o Schilling, na perna direita, deu um tapa nela, faz a abertura na velocidade, o Nicolas se apresenta no campo de ataque, pertinho da lateral do campo, brecou, olhou, botou lá na linha de fundo, chegou o Emerson, faz a proteção, perdeu a bola, recuperou a equipe da Ferroviária, batida no meio do caminho, Donato tava lá para fazer o quarto zagueirão dentro da pequena área, bobeou de novo o Emerson, perde a bola de novo, agora foi o Isaac, sombra pela direita, recebeu o David, dominou, botou ali pelo bico da grande área, aperta a Ferroviária, vem para cima da equipe do Guarani, Nicolas, recebe na direita, recua um bocadinho mais atrás ali com o Raoni, que recua no sistema defensivo, Carlão de Freitas, o Emerson perdeu a bola, mais uma vez, tá dormindo o Emerson, hein? E tem que avisar ele que começou o jogo, a Ferroviária teve 2 oportunidades, essa segunda real, né? Saiu ali de frente com o Kaique França, que fez a defesa, o Schilling pegou mal na bola, mas o Emerson precisa acordar, até porque ele é um jogador importante do Guarani. Ele fez o cabeceio agora, a bola não saiu, ele achou que fosse sair, não saiu, a Ferroviária já recupera a bola, já sai trabalhando ali pelo meio. Toca na bola, Alencar, recua lá no sistema defensivo com o Guilherme Ferreira. O camisa 4 faz o domínio, devolve a bola no Alencar, volta a bola com o Schilling, recebe, Alencar, domina, abre pela direita, vem buscar o jogo por aqui, mais uma vez o Nicolas chega rasgando por baixo o Cachoeira. Dá um bicão na bola, o último toque do jogador da Ferroviária, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 6 minutos, a bola tá rolando, primeiro tempo de jogo, quarta rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária 0. Guarani Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Semana de Libertadores da América. Amanhã tem um jogão no Mineirão, 9h30 da noite. O Cruzeiro recebe o Boca Juniors. Na quarta-feira tem Palmeiras e Cerro Porteño lá no Paraguai. E o Corinthians, na quinta-feira, recebe o Peñarol na Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN. 7 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, 0-0, placar do jogo para Ferroviária e Guarani, vem Ferroviária, lançamento feito no campo de ataque, sai Kaique França da grande área, dá um bicão na bola, joga lá para o campo de ataque, a bola sobe, desce, Cachoeira, tenta o domínio, tem marcação em cima dele, faz a finta, escapa, bota no campo de ataque, buscava o Luca, que chega por baixo para fazer o corte ao Ticianelli, dá um bicão na bola, ela atravessa todo o campo, vai sobrando com o Jonathan Costa, lá no sistema defensivo, recua com Kaique França, o goleirão da equipe do Guarani pisa na bola, olha de um lado, busca do outro, para sair jogando, joga ali pela meia. Quem vem buscar o jogo ali pelo meio foi o Isaac. Já dominou, ajeitou, brecou, olhou, recuou, mais uma vez atrás ali com o Jonathan Costa. Kaique França vai ficando com ela, vem marcação do Raoni para cima dele, dá um bico na bola, joga lá, já tentando chegar no campo de ataque, o Inayan recebeu, dominou, já trabalhou ali pelo meio, o William Farias toca na bola, vem Cachoeira, recebeu, dominou, o Emerson passou lotado, Cachoeira preparou a batida, desvio, para fora do gol, escanteio, é pro Guarani, é lá pela direita, e o Emerson, que vinha livre pela esquerda, reclamou, Campinas está na decisão, a Superliga já tem um finalista, e esse finalista é o Vôlei Renata Campinas, 25-19, faz 3-0. Alô, ginásio do Ibirapuera, anote aí, dia 10 de maio, Campinas estará aí para buscar o título inédito. Chora e se emociona, Horácio de Leu. Chora.
Tá aí, portanto, o final. Campinas despachou Praia Clube, é finalista na Superliga. Trabalha o Guarani no campo de ataque lá pela direita, tenta a finta, foi barrado. Fica pedindo falta, o árbitro que não foi nada, não segue o jogo. Sobra de bola com Juan lá pela esquerda, bota no campo de ataque, tenta chegar a Ferroviária, bola quica no gramado, vai brigando pela bola ali pelo meio, Alisson. Fica caído, fica sentindo o rosto ali. A William Farias sai jogando para a equipe do Bugre, já trabalha. João Paulo recebe, domina, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta. Tem o William Farias do lado, ele abre ali pela meia com Isaac, de cara pro gol, preferiu o toque. Emerson recebeu do lado esquerdo, cruzamento na perna canhota, explodiu em cima do Nicolas que estava na cobertura. Ela volta ali pelo meio com o William Farias, que recua para começar de novo. Carlão de Freitas. Aí, portanto, o Campinas na final da Superliga, Carlão. É, a terceira final consecutiva, né, do time campineiro. Ultimamente tem levado vantagem sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, um possível finalista, ainda está decidindo com o Minas. E a gente espera que, sendo Minas ou sendo Cruzeiro, que o Campinas possa confirmar a primeira Superliga desse projeto. Pois é, e o árbitro tá lá chamando a atenção do jogador da Ferroviária que tá caído, vai se levantando lá, Lupe. Vai se levantando, aparentemente tá tudo bem com ele, bola ao chão, como a posse de bola era do Guarani, Jonathan Costa já tem o domínio. Sai trabalhando com o Emerson, pelo lado esquerdo, o Emerson tá sonolento em campo, hein? Isaac recebe, domina, bota a bola mais atrás com Donatão. Donato breca, busca de um lado, olha do outro, encontra o Jonathan Costa mais uma vez para fazer o passe pelo lado esquerdo, por ali com Emerson, recebe, domina, bota atrás, começa de novo, o Isaac ali com o Jonathan Costa, já trabalha com o William Farias, bota lá pela direita, lá com o Herbert, recebeu, dominou, devolveu, mais atrás, Inayan, bota em profundidade, lançamento feito lá pela ponta direita, para a chegada do Herbert, antes dele, chega a marcação para botar para fora, hein? Arremesso é manual, o corte ali do Juan, o arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita na chegada do Bugre. E Nayan tá por ali, faz fazer o arremesso, tem o William Farias pelo bico da grande área, ele quem recebe, devolve no Nayan, toca a bola mais atrás, Donato, pro cruzamento, saiu baixinho, furou a zaga, sobrou pelo meio a batida, defende Denis Júnior, de perna direita, Cachoeira perdeu ele, o goleiro, vem Guarani de novo, trabalhando o Luca na ponta esquerda, pintou o cruzamento da grande área, sobe a zaga da Ferroviária, ô Lupe, perdeu o gol mais feito do jogo, Lupe. Impressionante o gol que perde o Guilherme Cachoeira, dentro da grande área, era ele e o goleiro Denis Júnior. O arqueiro da Ferroviária com os pés salvou a Locomotiva, perde uma chance incrível o Guarani de abrir o placar na Arena Fonte Luminosa. Vem Guarani de novo com o João Paulo, já faz o lançamento para a grande área, sobe, Luca, escora, a bola vem quicando ali pelo meio, mais uma vez Cachoeira, abriu, Emerson, lado esquerdo, brecou, marcação encostou, devolve à frente da grande área, trabalha, William Farias, vem João Paulo, recebeu, dominou, abriu, Inayan lá pela direita, devolve, William Farias, de frente para a grande área, tenta o toque na ponta direita, para chegar do Inayan, linha de fundo, vem cruzamento pro meio da área, o desvio, chega para fazer o quarto e dá um bico na bola o Nicolas, tira da pequena área, depois do toque do Luca, a bola ficou quicando ali, o Nicolas não quis papo não, Lupe, mandou para longe. Não quis papo, mas a cabeçada do Luca meio que nas costas, né, meio que no pescoço, mas na parte de trás, Guarani segue com a posse de bola, vem no ataque. Tenta o lançamento, chegou por baixo o Raoni para fazer a roubada de bola, sai jogando aqui pela Ferrinha, no contragolpe, lançamento feito pela direita, tem Donato ali contra o Chile, bota a bola pela meia, vai pintar o gol da Ferroviária, sobrou, bateu, Ziriguido! Gol! Alisson! Ferroviária! O camisa 38, a bola sobrou na cara do gol. Ele errou o primeiro chute. A bola bateu no Kaique França, voltou pra ele. Aí ele empurrou pro fundo do gol, porque daí não tinha mais ninguém à frente dele. Alisson, a 12 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Ferroviária. A Ferroviária faz 1-0 pra cima do Bugre. Alisson Ziriguidum pra ele, Lupe! E teve um erro de comunicação gravíssimo no sistema defensivo do Guarani. O lançamento pro Schilling, o Donato apontou pro Kaique França, que não saiu do gol. Melhor pro ataque da Locomotiva. O Schilling acabou finalizando. Kaique França defendeu, mas deixou a bola nos pés do 38, o Alisson, que acabou mandando a bola pro fundo da rede. Alisson abre o placar para a Ferroviária, jogando em Araraquara. Tá no placar da Arena da Fonte. Ferroviária 1,
Guarani 0. O Bugrão tá perdendo o jogo pra Ferroviária. Detalhe, Carlão de Freitas, é o time reserva de um time da Série A2 do Campeonato Paulista. Cara, e no momento que o Guarani já começava a ensaiar uma pressão, já tinha mais volume, já tinha desperdiçado a oportunidade com o Guilherme Cachoeira, aí de repente uma recomposição totalmente falha, né? Uma falta de comunicação entre os dois defensores, o próprio Kaique França, todo mundo desatento, né? A Ferroviária vai usar desta situação do contragolpe para tentar neutralizar ou para tentar vencer o Guarani. Que desorganização defensiva. E no momento que o Guarani já ensaiava um domínio de partida, a Ferroviária vai lá e faz o gol. Vem Bugrão pro campo de ataque pela esquerda com o Emerson. Pintou cruzamento na área de cabeça. Guilherme Ferreira estava lá pelo meio para fazer o corte. O Guarani insiste. Chega à frente da grande área. Raoni dá um cabeceio na bola. Tira dali. O Donato sobe, não acha nada. Briga pela bola ali no meio campo com o Pedro Estevam. A sobra de bola lá pela direita com o William Farias. Bota no gramado. Rola com o Herbert. Aberto na ponta direita. Encara a marcação. Vem Alencar para cima dele. Chega para fazer o corte e sai jogando a Ferroviária. Tá ganhando a Ferrinha e nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 14 minutos e vai rolando o primeiro tempo do jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, quarta rodada, placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. A locomotiva tá atropelando o Bugre, 1. Guarani. Bugrão não tem nada, Chaime. Central da Bola. Tem bola rolando também na Série B do Brasileirão. Atlético e Náutico empatam por 0-0, 6 minutos da segunda etapa. Pela Série C, Caxias e Ipiranga também empatam por 0-0 o jogo duelo gaúcho na Série C do Brasileirão. Futebol Globo CBN. Zaga do Guarani sai jogando ali à frente da grande área. Cachoeira, toca errado, recupera a Ferroviária, abre lá pelo lado esquerdo mais uma vez, chega lançamento para a grande área, passa por todo mundo, sobra com o Nicolas, domina no peito, coloca no gramado, coloca ali no chão, espera, olha, busca, Schilling, recebe mais atrás, Raoni tenta o toque de primeira, volta com ele, recua para começar de novo com o Guilherme Ferreira. Zagueirão, hein? Já bota na frente, lançamento para ninguém. Aí também se livrou da bola, né? Botou pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, né, Lupi? E a bola foi muito forte, né? Um lançamento pra ninguém. O Emerson, que tava ali na cobertura, só acompanhou a conclusão da jogada. O jogo tá parado, hein, Cabelinho? O jogo tá parado porque tem um jogador da equipe da Ferroviária recebendo ali o atendimento médico. Por isso o jogo tá parado. O Kaique França ainda não foi autorizado a colocar a bola em jogo. Parece que quem estava caído ali era o Pedro Estevam, que vai se levantando ali, parece que tá tudo bem com ele agora. Era ele mesmo, o Pedro Estevam, que estava caído ali, o 33. Tá tudo bem com ele. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheibe. No YouTube tem gente participando, muita gente participando. A Catarina Melo tá aqui conosco. Fala um abraço para o amigo bugrino campineiro, Acácio Fortuna e família. O Bruno Henrique tá aqui também. Tá falando que o Guarani vai ganhar por 3-1. O professor Luiz Miranda tá aqui conosco também e falou que ficou feliz com o Bola Renata. E agora o Guarani levando um gol. E o Cristiano Salvione, sempre espirituoso, fala assim: cê é louco, Cachoeira. Pelo aquele lance perdido pelo Cachoeira logo antes do gol da Ferroviária, viu, Cabelá? Toca a bola a equipe do Guarani, passe errado ali pelo meio. Schilling tava ali para fazer a recuperação. Lá pela esquerda, quem tenta fazer o domínio era o Juan, recebe a falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a Ferrinha no sistema defensivo. Agora, Carlão de Freitas. Pesa ainda mais uma derrota, é cedo ainda, 17 minutos, muita coisa pode acontecer, o Guarani pode virar, pode golear, tudo mais. Mas pesa demais no mental do jogador em campo, perdendo um jogo desse. É um começo estranho do Guarani, né? Ele começa dando alguns vacilos, principalmente o Emerson do lado esquerdo, depois retoma, fica com volume, fica com a posse de bola. E aí, num contragolpe, uma desorganização defensiva, né? A Ferroviária se aproveitou deste contragolpe, uma falta de comunicação danada entre o sistema defensivo e muita desorganização, e o Guarani toma o gol. Cara, Série C tem que ralar, o Guarani já passou por isso. Se não ralar o bumbum no chão, se não jogar com vontade, se não transpirar, é difícil. Pega a Ferroviária com o time B aí, tá brigando, tá lutando e tá encarando o Guarani, que tem um time mais forte. Visivelmente a qualidade do Guarani é maior. Agora, se não acordar, não ganha o jogo, não. O time pode estar estranhando a ausência do Rafael, que ele, teoricamente, seria um volante, mas a gente sabe que ele é mais um terceiro zagueiro que o volante. Mas a gente até concordou com a entrada do Isaac. Isso mostra que o Guarani quer jogo, o Guarani vai se impor na Fonte Luminosa, tem mais time, tem mais estrutura. Não é pra chegar lá e ficar assistindo a Ferroviária, o time B da Ferroviária brigar, lutar, se entregar e já faz o primeiro gol.
O Guarani tem condições, claro, com qualidade, é retomar para tentar empatar o jogo e a virada. Tem mais time que a Ferroviária. Agora, se não jogar, se não ralar o bumbum, não chega. Agora chega Raoni por baixo, faz o corte para cima do Cachoeira, bota a bola para fora, escanteio. É para o Guarani, é pelo lado esquerdo ali, viu, Lupi? E o Emerson já tá se arrumando ali para a cobrança do escanteio. Cachoeira também tá por ali. Torcida do Guarani marca presença na Arena Fonte Luminosa no setor visitante. Cachoeira deixa para o Emerson, na perna esquerda faz o levantamento, segunda trave de cabeça, a bola vem pelo meio, passa por todo mundo, vai chegando ali para fazer o corte para sair jogando o Ticianelli, toca na bola para o Nicolas, recebe, tenta a finta, perde a bola, chega por baixo, rasga, Raoni, por enquanto, ganhando todas o Raoni ali à frente da área, hein? Bola lançada forte, vai lá com o Kaique França, fica com ela para recompor a bola para a equipe do Guarani. 19 minutos desse primeiro tempo. 1-0, a Ferroviária está ganhando. Você que chegou agora, o Alisson marcou a 12 minutos deste primeiro tempo. Trabalha a saída de bola a equipe do Guarani com o Inayan. Mais atrás com o Donato. Breca, recua lá com o Kaique França. Tem Jonathan Costa pelo lado esquerdo. Mais à frente tem o Emerson. Ali no meio campo tem o William Farias. Ele quem recebe. Faz o domínio. William Farias vem carregando a bola, buscando o campo de ataque. A marcação encosta para cima dele do Alisson, já dá um tapa na bola no lado esquerdo, Cachoeira, recebe, domina, marcação tá forte ali pra cima dele, ele busca um lado, olha do outro, dá um tapa nela, volta com Jonathan Costa, que rola a bola com o Donato, ali pelo círculo central do gramado, lá na direita quem recebe é o Inayan, encosta a marcação pra cima dele, o Alisson vai fazer a pressão no Donato tenta o lançamento, zaga da Ferroviária, faz o corte, joga pro campo de ataque, não tem ninguém ali da equipe Grená. Só jogador de branco ali do Guarani para sair jogando o William Farias. Vai trabalhando a saída de bola mais uma vez o Guarani. Vem pro ataque aqui pela esquerda. Emerson, breca, olha, tenta a finta, puxa pelo meio. O Isaac toca na bola, curtinho. O William Farias já bota lá pela ponta direita. Por ali quem chega é o Herbert. Faz o domínio, devolve para começar de novo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 20 minutos deste primeiro tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. 1 pra Ferrinha. Guarani. Nada pra equipe do Bugrão, Chaibe. Central da bola. Amanhã tem Santos e São Paulo na Sul-Americana. O Santos vai até a Argentina no Nubio Gasômetro, enfrenta o São Lourenço, jogo às 7 horas da noite. Já às 9h30, na Colômbia, tem Milionários e Tricolor Paulista. Tem arremesso, Manuel Guarani pela esquerda, faz o arremesso, o Emerson joga com Jonathan Costa, rola a bola pela intermediária, o William Farias vem buscar o jogo por aqui, tenta o lançamento na grande área, o Guilherme sobe de cabeça para fazer o corte, a bola sobra pela intermediária, o Donato comete falta, o jogo tá parado, é falta pra Ferrinha, ali pertinho do círculo central do campo, Lupe. Falta pra Ferroviária que não tem pressa, a Ferroviária vai vencendo por 1-0 depois de um vacilo danado da zaga do Guarani. Alisson, camisa número 38, foi o autor do gol. Detalhe importante para quem ligou o rádio agora, a Ferroviária praticamente com o time todo reserva. A única exceção é o goleiro Denis Júnior. Mas por que dessa decisão? A Ferroviária joga quinta-feira o jogo da volta contra o Ituano da semifinal do Campeonato Paulista. Já venceu o primeiro jogo, está a um passo do Paraíso. O Paraíso, Cabela, a Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. Trabalha a Ferroviária, vem pro campo de ataque o árbitro, para o jogo. Anota uma falta, ele estava dando a vantagem, ele parou, deu a falta e vai pintar amarelo ali pro William Farias ali, viu, Lupe? Camisa número 8 do Guarani, o William Farias recebe cartão amarelo, ficou caído na jogada porque foi uma jogada forte entre o Farias e também o meio-campista da Ferroviária que tá caído. Mas a falta foi do jogador do Guarani. 8-8. O Alencar e o William Farias participaram do lance, levou a pior o jogador do Guarani que tá amarelado, Cabela. Pois é, continua caído ali, e ele sentiu também, né? Ele cometeu a falta, sentiu o departamento médico do Guarani em campo, o departamento da Ferroviária, departamento médico da Ferroviária também em campo, os dois atletas sendo atendidos ali no gramado. Carlão de Freitas, mais uma vez, a gente fala a respeito do Guarani, no papel Guarani, se comparar com o time da Ferroviária hoje, é um time infinitamente superior no papel. Sem dúvida. Mas sem a bola dúvida. rolando não mostra isso, pelo contrário, mostra uma Ferroviária muito mais aguerrida, não tecnicamente, mas brigando muito mais. Entendendo o jogo, entendendo a competição, algo que o Guarani ainda não se atentou. Essa bola não está passando pelos meias, o Isaac foi escalado para tentar auxiliar, não só na parte ofensiva, mas também na saída de bola. Quem está fazendo a saída de bola é o William Farias, que é bom jogador, mas não tem a qualidade de passe que o Isaac tem. O João Paulo também pouco participativo, o Guarani encaixotado, né?
pelo sistema defensivo da Ferroviária. Essa bola de criação, a primeira criação fica com o Rafael Donato, e aí a gente sabe, é zagueiro, não vai acontecer nada. Então a Ferroviária, ela preenche o meio-campo na marcação com o João Paulo e o Isaac, e o Guarani fica sem um pensador, fica sem um organizador, e as jogadas pelas laterais também, elas não estão acontecendo. Recupera a bola com 23 minutos, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque com o Emerson. Bola enfiada para ninguém no ataque do Bugrão. Era para o Herbert, que está caído agora aqui pela esquerda, mas o lançamento foi muito ruim. Aliás, o Emerson não entrou no jogo ainda, já estamos com 23 minutos e 40 e o Emerson, mais um passe errado, hein, Lupe? Mais um passe errado, vai enfileirando erros o lateral esquerdo do Guarani, que é o jogador mais antigo no elenco. Ele que chegou na temporada 2024, ano em que o Guarani foi rebaixado para a Série C, ele veio do Tombense, ficou para a temporada 2025 e é o jogador aí com mais tempo de casa do atual elenco do Alviverde. Raoni tenta a finta, fica no gramado, pedindo a falta, a bola sobra com o Herbert. Vem João Paulo, toca na bola, faz abertura, Luca recebeu do lado esquerdo da marcação, chegando para cima dele, preparou o cruzamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, Diriguido! Cachoeira! Gol! Guarani do Bugrão! Guilherme Cachoeira! A jogada toda aqui pelo lado esquerdo, o Luca recebe a bola, sai caminhando com toda a liberdade, olha para o meio da grande área e faz um passe na cabeça do Cachoeira, que empata o jogo pro Guarani. Deu Ziriguidum pro Guilherme Cachoeira a 24 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão empata, deixa tudo igual na Fonte Luminosa. Um pra Ferroviária, um também pro Guarani, Lupe. E foi o gol da Liberdade. Liberdade porque o Luca foi sozinho do lado esquerdo, teve tempo de levantar a cabeça e de perna esquerda mandou a bola para a área. E o Cachoeira, o pequenino Cachoeira, livre de marcação, 1,67 m, livre, leve e solto, dentro da pequena área, cabeceou para o chão e a bola foi para o fundo da rede, da meta defendida pelo Denis Júnior. Cachoeira marca o primeiro gol dele com a camisa do Guarani na temporada. O primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar da Arena Fonte Luminosa. Ferroviária 1, Guarani também 1. Carlão de Freitas, esse lance mostra a superioridade do Guarani, que não precisou fazer força nenhuma para fazer gol. No momento que não tinha o mesmo volume de alguns minutos atrás. E quando houve esse deslocamento do Luca, enganando a defesa, foi pro lado esquerdo, Cachoeira por dentro, e que cruzamento do Luca, né? Um passe, né? Não foi um cruzamento. Olhou, calculou e colocou com muito carinho na cabeça do Cachoeira para empatar o jogo. Vamos torcer agora, né, para que o Guarani entre realmente na partida, os jogadores importantes como o Emerson, como o Isaac, como o João Paulo, o próprio Luca, possam assumir essa responsabilidade e o Guarani fazer um jogo mais tranquilo, não passar tanto apuro como está passando. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 26 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo do jogo Série C do Brasileirão. É a quarta rodada, é Arena Fonte Luminosa. Placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. Alisson. Guarani. Cachoeira, Chaibe. Central da bola. E o Vôlei Renata está na final da Superliga Masculina de Vôlei. Venceu o Praia Clube por 3-0 no segundo jogo das semifinais e garantiu vaga na grande final da competição. O Vôlei Renata buscando o primeiro título da Superliga Masculina de Vôlei. Luca tá caído ali no círculo central do gramado, meu caro Antônio Lupe, ele bota a mão no rosto ali, deve ser algo mais grave, hein? E conhecendo o Luca, jogador experiente, ele tava no círculo central sozinho. Ele colocou as mãos no joelho e desabou no gramado. Ele tava de frente e agora já vira de costas. Acredito, ele dá um tapa no gramado, né? Tipo, um tapa de raiva. O jogo tá parado, agora o clima fechou ali entre os jogadores do Guarani e também da Ferroviária e o médico do Bugre já fez o sinal de substituição pro Luca. Luca não tem condições de jogo, vai mexer pela primeira vez o técnico Hélio Cizenando, o Luca machucado e olha, é algo que preocupa pelo gestual do Luca, Cabela. Posterior da coxa esquerda ali. Ele já levantou o calção ali também.
Aliás, sozinho, contusão hein? muscular, contusão. É porque o cara já pensa, ele não pensa na dor, ele pensa no tempo que ele vai ficar fora. Exatamente. E no momento que o Luca foi um cara importante no gol do Guarani, deu assistência. Não foi no gol, não? Pode ser, porque ele correu ali do lado esquerdo, né? E cruzou. Aí na volta ele parou no meio campo ali e sentiu. E num jogo em que ele começava já a aparecer, né? O Luca... Aparentemente chorando, hein? Precisava de um jogo bom, precisava até de um gol, precisava ser participativo como ele foi no gol e agora vem uma lesão. Acho que é coxa mesmo pelo jeito. E ele já pensa, vou ficar no mínimo um mês fora, né? Antes coxa do que joelho, como o Luca falou que na primeira lance que ele colocou a mão no joelho, né? Então, Ele só fez um sinal meio que de agachar, porque Exato. acho que ele não acreditava, né? Kevin. E o Kevin vem aí, menino da base. Camisa número 14, mexe pela primeira vez o técnico Hélio Cizenando, uma mexida forçada. Kevin, 14, vem pro jogo. Luca, machucado, vai embora. Tá aí, portanto, queimando já uma substituição com 28 minutos do primeiro tempo. O técnico Hélio Cizenando e o Guarani vai mexendo já pela primeira vez por contusão. Luca sai contundido, portanto, provavelmente o posterior da coxa esquerda ali é a contusão do Luca. Camisa 9 da equipe do Bugre. 1-1, placar do jogo, 29 minutos deste primeiro tempo. Trabalha a Ferroviária, vem para o campo de ataque. Bola rolada ali pela intermediária. Quem chega para fazer o domínio por ali foi o Pedro Estevam. Já abre do lado direito, vem Nicolas. Fica com ela, domina, vai para a finta. Por baixo o Herbert. Faz a roubada de bola. Guarani vem para o campo de ataque. O Herbert breca. Olha, encostam dois jogadores para cima dele. Vai recuando, chega no Emerson, já tá lá no Jonathan Costa. Rola a bola com o William Farias ali pela intermediária defensiva. Fica com ela, toca a bola no campo de ataque. O João Paulo de primeira passou pro Cachoeira. Cachoeira tentou de primeira. Cachoeira achou que ele fosse o João Paulo ali, Lupe, é isso? Ele achou que fosse o João Paulo. O Cachoeira, ele tá empolgado, né? O Cachoeira já perdeu um gol, o Cachoeira já fez um gol e agora o Cachoeira acha que é o João Paulo. Ele acha que ele tem a 10 estampada nas costas, mas ele tem a 23. Pois é, que não é o Michael Jordan. Pois é, porque o João Paulo pegou, a bola chegou dele, pum, de primeira, né, Carlão? Ele deu uma emocionada, ele né? Vou bater de primeira também. O João Paulo, ele é bom nisso, né? O jogador, né? De um quilate até acima da divisão. O Cachoeirão é um bom jogador, claro, mas ele não é o 10 do Bugre, né? Não tem a categoria que tem o João Paulo ali no meio campo, não. Pode até em alguns lances fazer algo parecido, mas dessa vez deu uma pichotada ali, hein? Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, placar da CBN, Taxinho! Ferroviária! 1 para Ferroviária. Guarani! 1 também para o Bugrão, Chaime. Central da Bola. Pela Série C, o Ipiranga faz 1-0 para cima do Caxias, jogando fora de casa lá no Estádio Centenário. O Ipiranga, com esse resultado, está assumindo a vice-liderança da competição. Pela Série B, Atlético e Náutico empatam por 0-0. Recupera a bola, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque pela esquerda com o Herbert. Vai junto dele o Nicolas, chega por baixo para fazer o quarto e bota a bola para fora em arremesso manual para a equipe do Bugrão. 1-1, placar do jogo, 31 minutos deste primeiro tempo. Chega a bola por ali com o Isaac, toca no Emerson, já rola a bola com o Herbert. Herbert puxa para a perna direita, prepara o cruzamento, prefere o tapa na bola mais atrás, trabalha com o Jonathan Costa, que vai lá para o campo de ataque, o zagueirão. Mais do círculo central do gramado, Donato, recebe, domina, joga a bola lá com o Kaique França. O Guarani estava com a bola lá perto do escanteio no campo de ataque, a bola volta com o Kaique França. Rola a bola com o Donato, vai chegando ali pelo meio, a recuperação de bola da equipe da Ferroviária, mas com falta. Falta em cima do Cachoeira, a falta, quem chegava ali pra cima era o David Souza, cometeu a falta pro Guarani já cobrada. Tem pressa o Bugre, vem pro campo de ataque, lançamento feito pro Emerson, linha de fundo, preparou o cruzamento, rasteirinho pra trás, chegou o João Paulo, dominou, girou, bateu rasteiro, pra fora do gol! Sai à esquerda do Denis Júnior. Se perde em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Ferroviária, Lupi. E a jogada é carrossel, né? Porque o João Paulo, ele pega a bola, ele vai girando. E quando ele acha um espacinho, ele bateu. E dessa vez, a bola tirou tinta da trave esquerda do goleiro Denis Júnior, que só torceu e a torcida deu certo. A bola se perdeu para fora do gramado. Tiro de meta pro camisa número 31 da Ferroviária. Vem Ferroviária para o campo de ataque, lançamento feito errado, o Inayan já recupera, toca a bola ali pela intermediária com o William Farias, recebe, domina na perna direita, já faz o lançamento aqui do lado esquerdo com o Emerson, toca na bola para o Herbert, recebeu, perna direita, puxa no meio, preparou, bateu, sai à direita do Denis Júnior ali, não foi tão perto da trave, mas assustou o goleiro da Ferroviária, Lupi. Tá assustado desde o lance anterior na finalização do João Paulo. O Denis Júnior é o único titular da Ferroviária em campo.
Todos os outros foram poupados porque a Locomotiva briga por uma vaga no Campeonato Paulista do ano que vem. Carlão, podemos dizer que o Guarani parece que tomou consciência do jogo? Retomou, ainda requer um pouco mais de organização nas jogadas, mas alguns jogadores que precisam protagonizar já estão aparecendo, como o João Paulo, o próprio Herbert, também o Emerson já fez uma jogada de ultrapassagem aqui pelo lado esquerdo. Acho que aos pouquinhos o Guarani vai tomando as rédeas do jogo e aí sim, colocar a qualidade em prática para virar a partida. 33 minutos de bola rolando, o primeiro tempo 1-1, placar do jogo, trabalha o Guarani, vem para o campo de ataque mais uma vez ali pela esquerda com o Emerson, recebe na perna canhota, breca, toca do lado, curtinho por ali com o Isaac, que recua lá no Donato. Para começar de novo, o xerifão do Bugre, rola a bola, William Farias, recebe, tem marcação para cima dele o Pedro Estevam, ele breca, olha, devolve Donato. O Donato ali é o Coringa, né? Apertou, joga no Donato. Apertou, vai lá o Isaac. Toca na bola, vem com o Herbert. Recebe, marcação encostada para cima dele. Faz a abertura pela esquerda com o Emerson. Devolve lá no Jonathan Costa, que faz o lançamento. Botou no campo de ataque o lançamento lá pelo lado esquerdo. Sobe Juan de cabeça. Faz o corte. A defensiva da equipe da Ferroviária, no meio do caminho, William Farias, devolve a bola para a grande área, Guilherme Ferreira de cabeça escora, bola vem pela meia, briga o Guarani, na roubada, sobrou João Paulo, bateu pro gol, teve desvio, ela foi para fora. Escanteio que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita, Lupe. Eu fiquei com a sensação que a bola tinha resvalado no Kevin, mas não. Foi no jogador da Ferroviária, tanto é que o assistente 2 marca o escanteio para o Guarani. É do lado direito e quem vem para a cobrança é o camisa número 21, o Guilherme Cachoeira. Autor do gol, falei que ele tem a 23, ele tem a 21. A 21 é o Guilherme Cachoeira, é ele que vem para a cobrança de escanteio, mas já chegou ali o Emerson, hein? O Emerson é o homem das bolas paradas e pelo visto é ele que vem com a canhota. É a famosa jogada ensaiada da cobrança de escanteio. Um vai lá de perna direita, outro vai lá de perna esquerda. O Emerson só tocou na bola e o Cachoeira faz o cruzamento, vem bola para a área. Primeiro pau, faz o toque, sai trabalhando. Mais uma vez a equipe do Guarani com o João Paulo. Faz o domínio aqui do lado esquerdo, cruzamento lá na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o corte lá dentro. O Alisson, o autor do gol, estava lá. E aí ele dá um bicão na bola, joga a bola muito alto, porém caiu ali. Um palmo fora da linha lateral do campo, o arremesso é para a equipe do Guarani. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35 é o primeiro tempo do jogo. Série C do Campeonato Brasileiro em Araraquara. O placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. 1 para Ferroviário. O Alisson marcou a 12 desse primeiro tempo. Guarani. O Cachoeira marcou pro Guarani, que também tem um. Tá tudo igual, Chaibe. Central da Bola. Semifinais da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Amanhã tem o primeiro jogo da semifinal, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, duelam às 4 da tarde na França. Já na quarta-feira, o primeiro jogo da outra perna. Tem Atlético de Madrid e Arsenal jogando lá em Madrid. Futebol Globo CBN. Vem Bogrão pro campo de ataque, lançamento muito forte. Lançamento para o Cachoeira lá na direita foi muito forte, a bola para fora, arremesso manual para a Ferroviária, que não tem pressa nenhuma na reposição de bola. 36 desse primeiro tempo, 1-1 dá o placar do jogo, toma a distância lá o Juan para fazer a cobrança com as mãos para a equipe da Ferroviária, já joga a bola em direção ao campo de ataque, no meio do caminho teve ali, quem escorou de cabeça foi William Farias, brigou pela bola João Paulo, toca mais atrás, começa tudo de novo no sistema defensivo. Jonathan Costa, círculo central do campo, tem o Donato ao lado, é ele quem recebe. Toca na bola Donato, já levanta a cabeça para fazer o passe, ninguém se apresenta ali pertinho, ele joga a bola com o João Paulo, lá no campo de ataque, pela direita em Nayan, devolve no João Paulo. O que é isso? O tal do Alencar abriu a caixa de ferramenta para cima do João Paulo ali, merece um cartãozinho ali, viu, Lupe? É, mas o árbitro fez apenas o movimento do Creu ali, né? Não fez um sinal de cartão, fez nada, ele pegou, pôs as mãos assim e fez um sinal meio estranho ali pro jogador da Ferroviária sem cartão. Por enquanto, o cartão do jogo pro camisa 8 do Guarani, o William Farias. E no atendimento do Luca, quando ele sentiu a contusão, teve um princípio de confusão ali no círculo central do campo. Sim. E quem armou esse princípio de confusão foi esse Alencar, aí o camisa 8 aí, viu? Foi ele? Foi ele. Então ele já tem aí um histórico, né? Precisa ver se não saiu o cartãozinho pra ele aquela hora lá, viu? Eu vejo aqui, mas não saiu não, viu? Tá brabo, é? Tá bravo, o homem tá bravo. O 8 ali, o 8 é bravo ele, hein? Tá brabo, o homem. José de Alencar, né? O Rottweiler da Ferrinha. 37
37 minutos e meio. Vem Guarani pro campo de ataque, o Isaac. Toca na bola, João Paulo, vem buscar o jogo. É o William Farias. Faz o domínio ali, escapa da marcação. Ele fica com ela, ninguém se apresenta ali. Ele toca mais atrás com o Donato. Donato levanta a cabeça, busca do lado, olha do outro. Encontra o parceiro de zaga ali, o Jonathan Costa. Rola com o João Paulo, mais atrás com o Inayan. A Ferroviária vai adiantando a marcação. Inayan tenta sair, joga no campo de ataque. Lançamento feito pro Isaac. E não conseguiu fazer o passe, perde a bola, sai jogando a Ferroviária, fica pedindo uma falta ali, o árbitro não foi nada não, segue o jogo, trabalha a equipe do Guarani para a chegada no campo de ataque, ali o lançamento feito, a zaga faz o corte, sai jogando lá pela esquerda e agora uma falta. A falta do Inayan, ali para cima do jogador que é o David Souza, anotada para a equipe da Ferrinha, viu, Lupe? Falta para a Ferroviária no sistema defensivo, bem pertinho do banco de reservas, onde está o técnico, o Rogério Correia. E se não me engano, não, acho que, não, é isso sim. Os bancos de reservas da Arena Fonte Luminosa mudaram, né? Eles eram aqui próximos à cabine de imprensa, agora eles estão lá do outro lado, onde fica o placar eletrônico. Foi uma mudança, até porque é mais próximo também do túnel que dá acesso aos vestiários, porque antigamente eles tinham que atravessar todo o gramado para descer para o vestiário, agora os bancos ficam mais próximos ali do túnel. Toca informação que leva o nada ao lugar nenhum. Agora a informação que leva a todos os lugares é a informação do ouvinte chegando aí, Chaibe. É sim, Cabela, no YouTube aqui o Félix está acreditando na virada, na vitória do Guarani. O Pantera Oliveira também que está aqui conosco, quem também está com a gente é o Robson Vitoriano lá em Leme. O Marcos Vinícius lá na Paraíba, ele está em João Pessoa, tá falando que camisa 5, no caso o Rafael Donato, tá dormindo ou em câmera lenta, diz ele aqui. Um abraço também para o Edson Coelho, da Vila Lemos, em Campinas. O Guarani tá com jogadores lerdos e lentos também. Faz uma crítica à velocidade dos jogadores do Bugre. É aquilo que nós falamos lá no comecinho da partida, né, Carlão? Ele chamou atenção até e de maneira pertinente do Rafael Donato, né? Ele não está tendo tanto trabalho assim com o ataque da Ferroviária, mas das vezes em que ele foi exigido, ele não conseguiu corresponder. E aí essa bola na primeira criação fica com a responsabilidade dele, e ele, claro, não é do métier, né? Ele é um zagueiro e erra muito também nesse passe, nesse primeiro passe. Pra mim, quem mais falhou no gol da Ferroviária foi o Donato. E a falta de comunicação entre ele, o Jonathan e o próprio Kaique, né? E a falha de posicionamento também. O Guarani se mandou pro ataque e escancarou, né? E a Ferroviária. E teve quase um lance agora há pouco parecido, que o Guarani conseguiu interceptar. Mas tem que tomar cuidado aí, essa transição defensiva não tá legal, não. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados deste primeiro tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. Alisson, 1 para Ferrinha. Guarani. Cachoeira, 1 para o Bugrão. Fábio Chaibe. Central da Bola. Tá rolando o clássico também no Brasileirão Feminino, no Allianz Parque. Palmeiras e Santos empatam por 0-0. 40 minutos da primeira etapa. Mais cedo, o São Paulo foi até Minas e empatou com o América Mineiro por 0-0. Futebol Globo CBN. 41. Guarani tenta chegar no campo de ataque, a Ferrinha faz o quarto, sai jogando ali pelo meio com o Chilim. Toca na bola, vai pra tabelinha, rola do lado ali, quem recebe é o Pedro Estevam. Bola enfiada em profundidade, aqui pela direita com o Raoni, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, sobra lá pela esquerda, lá do outro lado com o Juan, cruzou na grande área, sobe, Jonathan Costa faz o corte, lá no meio da área estava a Cachoeira, dá um bicão na bola, tira o perigo de lá, ela volta com o Raoni, tenta o lançamento, a bola vai lá nas mãos do Kaique França, sem problemas nenhum pra ele ali, viu, Lupe? O Kaique França, que acabou ali no gol, também dando um rebote, né? O torcedor ficou meio desconfiado, mas ele é um dos principais jogadores do Guarani na temporada. Dessa vez não teve rebote, ficou com segurança e tranquilizou o sistema defensivo do Bugre. Ô Carlão, no intervalo o Cizenando vai ter que botar o dedo da molecada aí na tomada, ver se acorda. Olha o Herbert. Vem Herbert lá pela esquerda, tentou lançamento à frente da grande área, sobra de bola por ali com o Kevin, bateu em cima da zaga. Fala, Carlão. Vai ter, claro, mudar a postura, né? É um Guarani que visivelmente tem mais time, tem mais qualidade, quando consegue colocar a bola no chão, quando consegue trocar 3 passes, normalmente leva perigo a defesa da Ferroviária, mas tem que acender no jogo, né? O João Paulo teve alguns lampejos, mas ainda não assumiu a responsabilidade, o Herbert está brigando, está lutando, mas ainda tecnicamente não apareceu. O próprio Kevin entrou ainda, né?
tentando ganhar confiança, demonstrando uma certa insegurança, mas é um jogador também que, se tiver espaço, ele pode ajudar o Guarani. O Isaac, que entrou também para ajudar o João Paulo nesta criação, não apareceu, ou seja, precisa melhorar a postura, ser um Guarani agressivo, um Guarani aguerrido para voltar com a vitória, porque tem condições, tem time para vencer. Guarani bota a bola no campo de ataque, o Kevin briga por ela, chega por baixo, rasgando Nicolas. Estão bicando a bola, devolve a Ferroviária no campo de ataque, lançamento feito. Quem sobe de cabeça foi Nayan, escora, sobra com Cachoeira, toca do lado, William Farias, tem o Alisson pra cima dele, faz a finta, puxa pelo círculo central do gramado, por baixo Alencar, dá um toque da bola, sobra com o Jonathan Costa. Lançamento é pro Emerson, acorda Emerson, perna esquerda, pintou o levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe da Ferroviária, Lupe. E o técnico Rogério Correia, da Ferroviária, já bota toda a rapaziada do banco no aquecimento, já pensando em alguma mudança para a segunda etapa. Aparentemente, o técnico Hélio Cizenando ainda não mandou a rapaziada aquecer, pensando em alguma mudança para a etapa final. 43-40, vem bola para o campo de ataque da Ferroviária, mais uma vez com Pedro Estevam, bola vem pelo meio, Alencar, devolve lá na esquerda, o lançamento feito, mas está valendo nada disso, o árbitro tinha dado saída de bola, arremesso manual, já cobrado pelo Guarani, no campo de ataque, o Herbert, escorou de cabeça a chegada do Kevin, ele faz de domínio do bico da grande área do lado esquerdo, domina a bola, recua, só que vem na contramão ali, já encontra o João Paulo faz de domínio, puxa de um lado, carrega do outro, tenta a finta, dá uma bola esticada aqui com Emerson, recebeu o Emerson, brecou, olhou, bocejou, tocou do lado, William Farias já faz o domínio, bota a bola lá pela direita mais uma vez, vai chegando, a equipe do Guarani vai trabalhando, tocando a bola de um lado, de outro, tentando envolver a equipe da Ferroviária, mais uma vez Jonathan Costa. Ô, Jonathan Costa, do meio campo, o Guarani tocando a bola de um lado, de outro, ele vai enfiar o pé na bola, caiu lá em Matão essa aí, viu, Lupe? Mais um que acha que tem a 10 nas costas, pois né? É. O João Paulo, dessa vez foi o Jonathan Costa. Ele finalizou de muito longe, tentou surpreender o goleiro Denis Júnior, só que pegou muito mal na bola. Melhor para a defesa da Ferrinha, tiro de meta para o goleiro da Locomotiva. Quase 45 minutos deste primeiro tempo, trabalha Juan, dá um bicão na bola perto da canhota para se livrar dela, jogou lá com o Kaique França, a bola atravessa todo o campo. Tempo, né, Cabelo? A gente Vai falava lá. assim, né? Por exemplo, se eu estou dando treinamento, eu paro o treino, eu chamo o Jonathan Costa, eu vou falar assim, Jonathan, explica para todos os companheiros o que você queria fazer. Boa, essa é boa. Já Explica para os seus amigos o vamos que lá. você queria fazer. Você iria fazer o gol. Passou do meio campo, você iria fazer o gol. Tá louco, pelo Vem amor. mais uma vez Emerson, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela direita, Cachoeira, recebeu a bola pertinho do escanteio, a marcação do Alencar pra cima dele, pintou o cruzamento na área, quem faz o corte é o Guilherme Ferreira, a bola volta ali pelo meio, do bate e rebate, a sobra de bola batida pra longe do gol. A sobra de bola ali à frente da grande área, chegou enfiando o pé na bola, me parece, foi o Isaac por ali, né, Lupe? Foi o Isaac, camisa de número 18, né? Uma das novidades no time titular do Guarani. Foi ele que acabou ficando com a sobra e tentou surpreender o goleiro Denis Júnior, mas não foi nada legal. Mais um que isolou. Não, na verdade foi o Inayan, só pra gente dar um mérito aí pro cara que errou, né? E quando acerta, a gente tem que acertar, mas quando erra, a gente também tem que acertar. Exato. Foi o Inayan que chutou essa bola. Muito bem, o Inayan então que deu Mais um pico 3. na bola, que também achou que tivesse a 10 nas costas. Vamos a 49, já passamos de 46, Guarani tenta chegar no campo de ataque, mais uma vez o Cachoeira toca na bola, faz o lançamento, busca ali o João Paulo pela direita, encosta a marcação do Raoni pra cima do Cachoeira, do João Paulo, o João Paulo acaba tocando na bola por último, ela vai pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Ferroviária. Vai se ajeitando lá Juan para fazer a cobrança com as mãos para a equipe da Ferrinha. Quase 47, a bola tá parada lá para o arremesso manual da equipe da Ferroviária. O Juan vai se ajeitando lá mais uma vez para fazer a cobrança. Não chega nem... O árbitro tá lá chamando a atenção dos jogadores da Ferroviária que estão ali, o Pedro Estevam. Ali pelo meio o Alencar também já recebeu o puxão de orelhas ali do árbitro do jogo. E a bola chega com o Guarani mais uma vez, Emerson. Toca na bola com o João Paulo, volta com o Donato, rola a bola com o Jonathan Costa. Breca de um lado, olha do outro, dá um tapa nela, vem para o campo de ataque, vai buscando ali. Mais uma vez o lançamento foi feito em profundidade para o Herbert, furou! Não conseguiu fazer o domínio, mas estava valendo nada disso, viu, Lupe? Tava impedido, né, o Herbert. Lance paralisado pelo assistente de número 1. O Herbert até que se esforçou, mas não conseguiu. Posse de bola para a Ferroviária. Último giro do cronômetro. Girando pela última vez o cronômetro na Arena Fonte Luminosa. Tá lá o goleiro,
o Denis Júnior, toca na bola, rola lá pelo lado esquerdo ali com o Guilherme Ferreira. Juan recebe, domina, escapa do Cachoeira, bota com o Raoni, perdeu a passada ali, perde a bola também, o árbitro para e pega uma falta. O jogo tá parado, uma falta que favorece a equipe da Ferroviária no campo defensivo. Tá lá Guilherme Ferreira para fazer a cobrança, joga curtinho com o Juan, lá do lado esquerdo, hein? Vai carregando a equipe da Ferroviária na saída de bola da equipe da Ferrinha. Lá do lado esquerdo, quem ficou com ela ali para sair jogando foi Alisson, toca nela, joga errado pelo meio, o árbitro fala, vamos parar com isso. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo na Arena da Fonte. Ferroviária. 1. Guarani. Também 1. Opa, as equipes vão deixando o gramado ali, né, Lupe? Vão deixando o gramado, né? Agora tudo diferente na Arena da Fonte, os vestiários bem pertinho do túnel que dá acesso ao vestiário principal, que é o da Ferroviária, e ao vestiário número 2, hoje ocupado pelo Guarani. 1-1, Guarani saiu perdendo, o Alisson acabou marcando o gol da Ferroviária, só que durante o primeiro tempo o Guarani empatou com o Guilherme Cachoeira. O Luca fez o cruzamento, mas o Luca já saiu do campo, teve uma lesão muscular, aparentemente pelo gestual do atleta. Não é uma lesão simples, mas claro que ele vai realizar exames para saber a gravidade dessa lesão muscular, parte de trás da coxa. Lucas já deixou o campo, Kevin é quem entrou no lugar dele, então o Guarani jogando com Kaique França, Inayan, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson, William Farias, que está amarelado, Isaac, que foi o escolhido para entrar no lugar do Rafael e João Paulo, Herbert, Guilherme Cachoeira e Kevin, que, repito, entrou no lugar do Luca. O técnico Hélio Cizenando ainda tem mais 2 paradas e também mais 4 trocas para realizar durante a partida, Cabela. Muito bem. Jogadores já todos eles nos vestiários. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo para você aqui no futebol da CBN Campinas. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai bater um papo com o Fábio Chaib para falar do final de semana do futebol, como é que foi, da rodada da Série C, da Série B, da Série A. Tudo isso para você daqui a pouquinho aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ferroviária. Guarani. Futebol Globo CBN. O progressista sabe que é preciso endurecer as leis para combater o crime. Eu que ando muito pelas cidades de São Paulo, escuto muito isso. Maurício, a polícia prende o bandido, mas a justiça solta. Por isso, o Progressistas apoiou Guilherme Derrite na segurança pública do Estado. Sabemos que agora é hora de reduzir a maioridade penal e levar mais segurança para cada município do Estado de São Paulo, para proteger você e a sua família. Lei número 9.096/95. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Chaib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido das Cidades. Deus de aliança, Deus de promessas.
Eu sou o cantor Davi Sasser, da Frente Cristã do Progressistas, Fé, Família e Liberdade. Sou Vitória Souza, casada e jovem cristã. Defendemos os valores da família para um futuro digno para o Zac, que está aqui comigo. Porque quando uma mulher decide lutar, ela luta por toda uma geração. Progressistas, o partido da família. Lei número 9.096/95. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ferroviária Guarani, Central da Bola. Muito bem, intervalo de jogo na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, empate entre Guarani e Ferroviária, 1-1, Alisson marcou para a Ferroviária 12 do primeiro tempo e o Cachoeira empatou para o Guarani a 24 desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo. Fábio Scheibe, vamos dar uma passada das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, Scheibe. Vamos lá, Cabela, vamos começar pela Série A Série A que teve jogos no sábado e no domingo. Botafogo jogando em casa, 13ª rodada da Série A. O Botafogo jogando em casa, na verdade jogou no Mané Garrincha lá em Brasília, empatou com o Internacional por 2-2. 2-2 também foi placar de Bahia e Santos lá na Fonte Nova. Jogando em Belém, o Remo perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o São Paulo como mandante encarou o Mirassol e venceu por 1-0. 1-0 também foi o placar de Corinthians contra o Vasco. Corinthians mesmo com um a menos acabou vencendo o Vasco por 1-0 na Neoquímica Arena. Também por 1-0 foi a vitória do Grêmio para cima do Curitiba ontem lá em Porto Alegre. 1-0 também foi a vitória do Palmeiras sobre o Bragantino lá no Cícero de Souza Marques. O Palmeiras vencendo e continuando na liderança do Brasileirão. Ontem também Atlético Paranaense fez 3-1 para cima do Vitória. O Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1 no Maracanã. E na Arena MRV, uma sapecada do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. 4-0 para os rubro-negros, o Flamengo vencendo o Atlético Mineiro. O jogo esse contou com aquela polêmica, né, do Hulk, que acabou sendo tirado do jogo momentos antes da partida, acabou deixando o vestiário também, deixando o estádio. Hulk está de saída do Atlético Mineiro, deve ir para o Fluminense. O jogador Hulk, e ele, como tinha 12 jogos, limite para trocar de time no Campeonato Brasileiro, acabou não participando da partida e o Atlético Mineiro perdeu por 4-0. Neste momento, os 4 primeiros colocados, o Palmeiras é o líder 32, Flamengo segundo 26, Fluminense também com 26 é o terceiro e o São Paulo é o 4º colocado com 23. Na zona de rebaixamento, o Santos abre a zona de rebaixamento 14 pontos, Mirassol tem 9, Remo e Chapecoense com 8 pontos ganhos. Passando agora para a Série B do Brasileirão, a 6ª rodada, que começou lá na quarta-feira. O Cuiabá empatou com o Botafogo 1-1. Na sexta-feira, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta conseguiu a 2ª vitória na competição, venceu o América por 1-0. 1-0 também foi o resultado de Sport contra o Novo Horizontino. O Juventude também por 1-0 venceu o Londrina. Já ontem, no complemento da rodada, São Bernardo fez 1-0 para cima do Goiás. Operário e Fortaleza empataram por 0-0 e num jogo muito movimentado lá no Castelão, Ceará empatou com Vila Nova 3-3. Ontem ainda no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense fez 2-1 para cima do Avaí. O Criciúma venceu o CRB por 3-1 no Heriberto Rilse. Estão jogando agora, neste momento, fechando essa 6ª rodada de Série B. O Náutico vai vencendo o Atlético fora de casa por 1-0. Já pela Série C, que está sendo complementada nesta noite de segunda-feira, tivemos na 4ª rodada o Brusque vencendo Confiança por 2-1. A Itabaiana perdendo em casa para o Paysandu por 4-1. Maranhão fez 2-1 para cima do Volta Redonda. O Floresta fora de casa venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. O Amazonas também fora de casa venceu o Santa Cruz por 1-0. O Anápolis bateu o Figueirense por 3-1. O Barra empatou com a Inter de Limeira por 2-2. O Ituano venceu o Maringá por 4-1. E agora, além de Ferroviária e Guarani, Caxias e Ipiranga empatam por 1-1. Jogo lá no Centenário, no Rio Grande do Sul. Esses foram os resultados, por enquanto, dessas séries A, B e C, viu, Cabela? Agora, meu caro Fábio Scheibe, com esse empate do Guarani, o Guarani vai se mantendo... Cabela.
Pois não. Antes do Chaibe, o Guarani acabou de colocar uma nota aqui no grupo da imprensa que o Lucas sentiu a posterior da coxa esquerda e ele já vai ser reavaliado nos próximos dias para saber a gravidade da lesão. O Lucas deixou o campo machucado. O Guarani, é difícil, né, já trazer um diagnóstico só no olho, né? Então precisa passar por essa bateria, mas parte posterior da coxa esquerda, aliás, você viu bem na transmissão quando ele saía do gramado e vai ser reavaliado nos próximos dias. Preocupação para o técnico Hélio Cizenando. Antes mesmo do Chaibe falar da classificação, o Carlão, como temos contusão muscular no futebol? E não é só brasileiro, né? Sim. Tem vários jogadores lá na Europa tendo problema que inclusive não podem até não disputar a Copa do Mundo. Nossa, todo dia tem, né? Exatamente. Hoje o futebol ele mudou muito, né? Muita força, muito né? físico, força, velocidade. E aí você pega o calendário brasileiro, ainda que a Série C ela é espaçada, né? E o Luca, um jogador veterano já, não consegue acompanhar a molecada, mesmo sendo um atleta de alto rendimento, mesmo sendo bem preparado. Mas é o fantasma dos jogadores, né? A tal da lesão muscular não é fácil. O cara ele fica com raiva, fica pé da vida, soca o gramado porque ele já pensa. Não é que a dor dá aquele estalo, depois você um gelinho e tal, você consegue tocar. Agora, ele já pensa que ele vai ficar pelo menos um mês fora, né? 2, 3 semanas é certeza que fica fora. E depois um mês aí pra voltar, né? Pra se recuperar. E ele que já vivia uma certa cobrança dentro do Brinco de Ouro e participou do gol de uma maneira importante, deu cruzamento, deu passe pro Cachoeira, estava se sentindo bem no jogo, poderia ser um jogo para ele desencantar e fazer gols, e acaba se lesionando e por isso ele saiu muito chateado. Tá doidão, hein, Cabelão? É, o mascote ali da Ferroviária. É o Galo? Não é Galo, Não, é o maquinista. Ué, tá estranho, parecia um galinho lá, o cara tá doidão, velho. Quem tá doido é o você, aquilo claramente é um maquinista. É locomotiva. O Galo tá disputando com o maquinista. A locomotiva é uma coisa, o maquinista é outra. Sem a locomotiva, o maquinista não tem trabalho. E sem o maquinista, a locomotiva não anda. É verdade. Olha lá, parece um galo, não que parece, galo? velho? Para com isso, Fábio Chave. Troca o óculos. Não, é o bonezinho dele. Troca o óculos. Sim, olha lá, é verdade. Ele é Tá maquinista doidão. dançante. É o maquinista TikTok. Jogou o sapato pra longe, olha lá. Tá indo buscar o maluco. sapato lá, velho. Temos que descobrir quem que é esse maquinista, tá muito louco. Meu Deus do céu. Olha só. Que É isso, né? Faz o serviço, tem que consertar, né, lá. Pois é. Mas você falou sobre o Guarani, né, Cabelo? Você queria perguntar sobre a classificação. Com esse empate, o Guarani, como é que fica na classificação por enquanto? O Guarani, né, com esse empate, não entra no G8 da competição. Os 8 melhores times que se classificariam para a segunda fase. O Guarani está indo para 6 pontos, mas no critério de desempate está ficando atrás de todos, está ficando na 9ª colocação. Neste momento, o G8 tem Amazonas, Brusque, Paysandu, Ipiranga, Floresta, Ituano, Botafogo da Paraíba e Maringá. Temos só 2 rebaixados esse Exatamente, ano. esse ano mudou, seria a própria Ferroviária, que está na 19ª colocação, vice-lanterna, e a Itabaiana, que tem um ponto só, um ponto conquistado contra o próprio Guarani aqui no Brinco de Ouro. Deu pra ver melhor agora que é o maquinista? Tô na minha dúvida ainda, mas tá aparecendo. Sem dúvida nenhuma, com todo respeito. Coisa que louco. Dúvida zero. É um maluco, faz tempo que você não troca o óculos, Fábio? Faz. Deve ser isso então. Muito bem. São 20h59 minutinhos, as equipes ainda não voltaram pro gramado, quero ouvir. Mas é feio, né, Cabelo? É feio sem ninguém no estádio, né, nessa parte. Olha só, não tem ninguém no estádio, parece que tem estádio vazio, né? Tá totalmente. Eu acho que tá totalmente vazio. Eu acho que tem mais torcedores do Guarani hoje do que da Ferroviária. Normalmente o grosso da Ferroviária fica pro lado de cá. do lado das câmeras, né? Pois é. Muito bem. Vamos ouvir o comentário do Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Carlão, a gente destacou bastante desde o começo da transmissão a respeito do time da Ferroviária, que vem com um time totalmente em reserva, e como o Drup disse, apenas o Denis Júnior, o goleiro, que é um dos titulares da Ferroviária na campanha da Série A2 e também nos jogos da Série C, os demais todos reservas. E a gente falava a respeito, né? O Guarani já vem de altos e baixos nesses primeiros jogos da Série C, e o torcedor está com aquela pulga atrás da orelha. Se não consegue um resultado positivo frente à equipe da Ferroviária reserva, é para pesar ainda mais a sequência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Temos todo o segundo tempo e a esperança de que o Guarani volte melhor, volte com mais atitude, volte com uma postura de um time que quer protagonizar na Série C do Campeonato Brasileiro, que tem investimento até de uma Série B, alguns jogadores até acima da competição. Agora precisa se impor, né? É um time forte, é um time montado para se classificar, um time montado para subir.
com jogadores que podem desequilibrar uma partida, mas até agora o Guarani não apareceu. No momento em que teve ali um certo volume, um momento de lucidez, o Guarani conseguiu empatar o jogo, mas depois não manteve o ritmo, né, para pressionar, para buscar a virada. Tem todo o segundo tempo, não sei se acredito que o Hélio não deverá mexer, mas aquela bronca, né, um presta atenção na rapaziada, com certeza deve ter acontecido, porque não é a postura de um time que vai brigar para subir, não é a postura que o torcedor do Guarani tanto deseja. Já não foi assim contra o Itabaiana. E o primeiro tempo também deixou muito a desejar, principalmente na parte inicial, em que o time entrou sonolento, né? Os principais jogadores do time também não conseguiram aparecer, a Ferroviária abriu o placar. A Guarani teve um certo trabalho para empatar, mas quando a gente esperava um Guarani impositivo, buscando a virada, isso não aconteceu. Teve um intervalo agora, a gente espera que seja um segundo tempo totalmente diferente, que o Guarani seja um Guarani de verdade, um Guarani aguerrido, um Guarani interessado no jogo para virar a partida. E tem um detalhe, né? As equipes que o Guarani enfrentou até aqui, esses 4 jogos do Guarani na Série C, só pegou times da parte de baixo da tabela de classificação, né? Sim. E é aí que pesa ainda mais, né? E aproveitar esse momento da Ferroviária. Tudo bem, a Ferroviária até consegue igualar as ações, brigar com o Guarani, saiu na frente, mas o Guarani é mais time, né? Então aproveitar esse desleixo, entre aspas, da Ferroviária, que pensa realmente na Série A2 do Campeonato Paulista, pelo menos nesta semana, e voltar com os 3 pontos. É jogo pro Guarani vencer, encaixar essa vitória fora de casa, entrar no bloco dos classificados e não sair mais, e brigar até por primeira colocação. O elenco do Guarani foi montado para isso, por isso a gente tem que cobrar. Muito bem, são 21 horas e 2 minutinhos, o Guarani está voltando ali, a Ferroviária lentamente vai voltando e para a audiência rotativa do rádio, por favor, o Lucas saiu contundido, meu caro Antônio Lupe, no primeiro tempo, por volta ali de 28, 29 minutos do primeiro tempo, e a diretoria do Guarani divulgou uma nota a respeito da situação do Lucas, né? Exatamente, ele vai ser reavaliado quando a delegação desembarcar em Campinas, e tem uma outra mudança no Guarani para a segunda etapa, hein? O Maurício Antônio, zagueiro, ele vem para o jogo. O Maurício Antônio é zagueiro. Eu vejo o Jonathan Costa, mas eu não vejo o Donato no trabalho de aquecimento. Eu acredito que o Donatão vai ficar no vestiário. Já já eu vou confirmar a mudança no Guarani, mas uma coisa eu já confirmo. Maurício Antônio já está bem pertinho do quarto árbitro e deve ser uma das novidades no segundo tempo. Tá aí, portanto, se Donato tá saindo... na minha opinião, foi ele quem falhou no gol da equipe da Ferroviária. Que ele veio para a cobertura do Schilling, que chega pela direita e faz o cruzamento, toca na bola pro Alisson fazer o gol, e o Donato não consegue acompanhar ali, Carlão. Mas eu acho que ele não saiu por questão técnica. Estou com você, não fez um bom primeiro tempo, falhou em algumas situações no gol da Ferroviária, algumas saídas de bola, mas eu acredito que ele não saiu por questão técnica, até porque é um cara que representa, né, dentro de campo, que estava com a abraçadeira de capitão. Mas se saiu mais um por contusão, mais um, porque o Luca, a gente tem quase certeza que a posterior da coxa ele vai ficar pelo menos, se for tudo bem, otimista, 3 semanas. 15, 20 dias. Confirma a mudança, sai Donato e entra o 3, o Maurício Antônio no Guarani. Eu acho que foi por lesão, Cabelo, até porque ele não desperdiçaria mais uma alteração por questão tática ou questão, ainda mais um zagueiro, sendo o Rafael Donato, né? O xerifão ali, né? Eu acho, infelizmente, que foi lesão. Pois é, são 2 lesões. O Donato que voltou de lesão recentemente, voltou de lesão recentemente, praticamente não disputou o Campeonato Paulista porque se contundiu, acho que na segunda rodada do Campeonato Paulista. Foi bem no comecinho. Foi bem no comecinho lá e voltou para a Série C. E aí, de novo, o Donato é substituído aí, provavelmente por lesão, ou deve ter sentido algum incômodo, alguma coisa para proteção, para proteger, tirou o jogador, mas isso o Lupe daqui a pouquinho, no decorrer do segundo tempo, provavelmente ele traz esse ocorrido para a equipe do Guarani. Apita o árbitro! A bola tá rolando, segundo tempo de jogo na Arena Fonte Luminosa. Ferroviária Guarani. E vem a Ferroviária no comecinho do segundo tempo, bola enfiada, Nicolas chegou lá na linha de fundo, tenta o cruzamento por baixo, o corte é feito, chega Emerson, faz o corte e toca na bola, já rola a bola com o Cachoeira, bota a bola ali com o João Paulo só faz o corta-luz, ela sobra com o Kevin, domina, devolve, mais atrás, o toque é feito ali com o William Farias, faz a abertura pela direita com o Inayan, chega para o campo de ataque a equipe do Guarani na primeira chegada desse segundo tempo, comecinho de segundo tempo, Inayan brecou,
olhou, voltou ali mais atrás com o Maurício Antônio, toca na bola lá pela direita, pela esquerda com o Jonathan Costa, vem trabalhando a equipe do Bugre no campo de ataque, já bota na frente, lançamento feito ali pela intermediária, pedalou, muito forte ali, chegou o Cachoeira ali, de novo. É o maluco do bem, né? Pois é. É o maluco do bem. A sorte ainda, por enquanto, e foi o ele que tripé fez vai o gol. embora, hein? Olha lá. É. Segura o tripé, hein? É. Ah, agora sim. Ei, Cachoeira, nem o tripé tá dando conta de você. Pois é, pois é. Lançamento feito no ataque, vai sobrando lá com o Kaique França na chegada ferroviária. 1-1, placar do primeiro tempo. O segundo tempo só está começando em 1 minuto e 20 dessa segunda etapa. Trabalha a equipe do Guarani com o Jonathan Costa lá pela esquerda, toca na bola, faz abertura com o Emerson. Encosta a marcação para cima dele do David Souza, ele puxa pelo meio, toca no Isaac e o Isaac rapidinho passou lá atrás com o Jonathan Costa de novo. O Jonathan Costa devolve a bola pro Isaac, fala assim, resolve aí, meu. Ele fala, eu não, toco para você de novo. Tá lá, Jonathan Costa recebe, domina, bota a bola no campo de ataque, agora sim, vem ali pela meia, mais uma vez com o Cachoeira, tocou lá na ponta esquerda, chegada de Emerson, linha de fundo, cruzamento feito, Kevin tenta o domínio. Bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe da Ferroviária. Jogador da Ferroviária ficou caído ali no meio da área, parece que é o Ticianelli ali, viu, Lupe? É, na tentativa de ataque do Guarani, o Cachoeira cruzou da esquerda, buscava o Kevin, e nesse encontro do Kevin com o jogador da Ferroviária, o Ticianelli, levou a pior camisa número 37 da Ferroviária, mas com a ajuda do árbitro, ele já vai se levantando. É, o árbitro chegou ali na metade do primeiro tempo para conversar com o jogador que estava caído ali, foi lá, falou com ele, o jogador levantou. Agora ele foi lá, conversou, não era o Ticianelli, era o Alencar que estava caído ali, já se levantou de novo. Ele a profissão do árbitro, ele é médico, você sabe, o Lupe? Profissão do médico? Do médico não, do árbitro. Do árbitro? É. Não, ele é... Não tem a profissão não dele. Não tem aqui. a profissão aí, tá bom então, beleza. O jogador cai, ele vai lá, conversa com o cara levanta, tá tudo bem com ele. Às vezes é psicólogo, né? Psicólogo, pois é. Não é Diniz o sobrenome dele? Não. Toca a bola, Guarani, campo de ataque com o João Paulo. Bota a bola ali pela intermediária, vem com o William Farias. Devolve a bola pelo meio, vem mais uma vez o Isaac. Rola a bola com o Inayan, devolve no Isaac, meia direita, faz o domínio, busca alguém para fazer o passe, joga lá do outro lado. Jonathan Costa vem pro campo de ataque, vai experimentar, dali bateu. De novo, Jonathan Costa. De novo. Essa caiu lá em Catanduva, Lupe. É, a única coisa que mudou em relação à finalização do Jonathan Costa do primeiro tempo foi o lado do campo. Porque primeiro ele jogou a bola lá na arquibancada onde estão os torcedores do Guarani. E agora ele jogou a bola onde não tem ninguém da arquibancada, porque os torcedores da Locomotiva estão aqui no outro setor. Mal demais o zagueiro do Bugre. Tiro de meta pro goleiro Denis Júnior da Ferroviária. Carlão de Freitas, você disse que se fosse o treineiro, você falaria pro Jonathan Costa lá no primeiro tempo. Explica o que você quis fazer. E agora? Mesma coisa. De novo. Eu não consigo entender, porque o Guarani tá trocando passes, toca pra lá, toca pra cá e tal. Tudo bem, se ele está numa situação boa pro arremate, ok, que chute, né? Finaliza a jogada. Agora, ele tá muito longe, né? E é o Jonathan Costa, pô. Se é o João Paulo, se é o Isaac, se é o próprio Emerson que tem um belo chute, tudo bem, mas o Jonathan Costa não tem sequer essa característica. É a segunda que ele manda lá fora. Vamos chegando a 4 minutos deste segundo tempo. Vem Ferroviária, lançamento feito lá na frente, lá pela direita, com o David Souza. Recebeu, dominou, tentou a devolução. No meio do caminho, quem chega ali é o Emerson. Na roubada, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Tem ninguém no Guarani. Só o Guilherme Ferreira, que já toca a bola ali com o Raoni. Faz a abertura lá pela direita. Por ali, quem chega para fazer o domínio. Mais uma vez, tentando sair, jogando é o Schilling. Dominou, voltou com o Schilling. O Schilling tá por ali. Ajeita na perna da canhota, devolve lá atrás, começa de novo com o Ticianelli, que rola a bola com o Guilherme Ferreira. Abre pelo lado esquerdo com o Juan, domina, finta bonita para cima do Herbert, que está procurando o Juan até agora. Carrega para o campo de ataque, lançamento é feito ali na cara do Kaique França, a batida, bola espirrada, sobrou, tá valendo nada. O impedimento foi marcado no ataque, mas vou falar para você, esse impedimento foi por um pelo, viu, Lupe? E lembrando que na Série C do Campeonato Brasileiro nós não temos o VAR, por isso que vale a decisão do campo. Eu fiquei muito na dúvida se o Alisson estava impedido. Na conclusão do lance, o Pedro Esteva mandou a bola pro gol, só que a partida já estava paralisada. Eu acho que o Jonathan Costa, se não dava condição, ele estava, como eu disse, foi por um fiozinho ali, viu, Carlão? É, se fosse VAR ia ser aquele lance ajustado, traça a linha, e traça outro, e traça, até tentar aí chegar a um denominador comum. Pois é, aí calcula hipotenusa, coloca o esquadro no campo, faz um fuá danado, 2 horas e meia depois resolve. Nada que o semiautomático não resolva, né? Pois é, mas cadê? Na Série C é difícil. Então.
Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Guarani toca a bola errado, o Chile já faz o passe ali pelo meio, no bate e rebate a bola vem pelo meio, bateu nas costas o atleta da Ferroviária, conferindo 5 minutos e 50, bola tá rolando pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN, aumenta o volume aí ó, Taxinho! Ferroviária! 1 pra Ferroviária, Guarani! 1 também pro Guarani, Chaibe. Central da bola. E nem precisou do terceiro jogo. O vôlei Renata conquistou a vitória contra o Praia Clube, fez 3-0 fora de casa e está na final da Superliga Masculina de Vôlei. Agora aguarda o vencedor de Cruzeiro e Minas para saber quem enfrentará na grande decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Futebol do CBN. Bugrão no ataque, lançamento feito, Paula passa por todo mundo, sobra com o Denis Júnior, ninguém conseguiu tocar na bola, Denis Júnior já está jogando, hein? Tem pressa a Ferroviária, trabalha na saída de bola aqui pela esquerda, faz o domínio Juan, a bota no campo de ataque, lançamento foi pro Pedro Estevam, ele vem carregando a bola no campo de ataque, busca o Alisson, vai pra tabelinha, na devolução, na fogueira, chegou por baixo o Maurício Antônio para fazer o corte, brigou pela bola, perdeu, fez um strike ali também, não? A bola voltou mais uma vez com o Alisson, devolve pelo círculo central do gramado, Raoni, já abre lá pelo lado direito, do outro lado quem chega é o Nicolas, recebeu, dominou, preparou o cruzamento, vem bola para a área, Jonathan Costa faz o corte, Schilling, volta a bola para a grande área, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, aperta a marcação Ferroviária, sobra de bola com o Pedro Estevam, batida, na trave! E sai pela linha de fundo, ele olhou, preparou, soltou, a bomba de perna direita, ela toca na trave, vai pela linha de fundo, quase a Ferrinha, faz o segundo, Lupe! E mais uma vez no lance em que o Guarani perde a bola numa região perigosa do campo. Quem perdeu foi o William Farias, ela sobrou pro 33, o Pedro Estevam, que carimbou o poste esquerdo do goleiro Kaique França. Quase a Ferroviária marca o segundo em Araraquara. E vem Ferroviária de novo para cima do Guarani com Raoni. Aqui pela esquerda chamou para dançar. Fez a fita para cima do Inayan. Foi na linha de fundo. Maurício Antônio chegou. Ele toca na bola. A bola ainda desvia do próprio Raoni. Vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Carlão de Freitas. Que coisa, não, Carlão? Não voltou legal, não. Pode até fazer o gol daqui a pouquinho, mas há 8 minutos de jogo, o Guarani não se apresentou nessa segunda etapa, muito pelo contrário, a Ferroviária vai gostando da partida, vai ganhando confiança, joga em casa, se encoraja e pensa, eu sou capaz sim de enfrentar o Guarani, e é o que está acontecendo e já vai desperdiçando oportunidades. O Guarani precisa melhorar essa saída de bola, o William Farias errando alguns passes, o próprio Isaac não se apresenta, quando se apresenta também o passe dele sai com deficiência, ou seja, é um Guarani muito abaixo. Tem condições de ganhar porque tem mais qualidade, mas é um Guarani que não entendeu o ritmo da competição, não entendeu a partida. Vem Guarani para o campo de ataque, ali pelo meio, o Schilling vai barrando ali o Isaac. Ih, rapaz, virou confusão ali, viu, Lupe? É, porque o Schilling, ele foi agarrando o Isaac durante aí uns bons metros e o Isaac foi tentando sair da marcação. E aí o Schilling não conseguiu, na verdade o Isaac não conseguiu sair da marcação e ficou bravo com o jogador da Ferroviária. O árbitro aplicou o cartão amarelo pro 23 da Locomotiva e aí o tempo fechou. O 38, o Alisson agora discute com o João Paulo, o Schilling continua discutindo com o Isaac, virou uma verdadeira confusão. E o João Paulo já marcou o Alisson, falou, ó, deixa você comigo. Nossa, tá bravo assim? Tá bravo. 9 minutos e 20 deste segundo tempo, tem falta pro Guarani ali pela intermediária dali. Será que é o Jonathan Costa que vai bater dali, ô Carlão? Não, pelo amor de Deus, não. Ali, vamos ver, o Isaac, se bem que o Isaac é grandalhão, pode ficar na área, mas acho que vai levantar na área, né? O Jonathan não tem essa característica. Agora o árbitro tá dando uma bronca ali no Rogério Correia, mas eu acho que ele tá pedindo ali pro Rogério pedir um pouquinho mais de calma pros meninos da Ferroviária, porque também teve muita reclamação ali no banco de reservas e a molecada da Ferroviária não tá impondo tanto respeito assim pros mais experientes do Guarani. O árbitro foi lá, conversou com o técnico da Locomotiva, agora sim vai autorizar a cobrança da falta a favor do Bugre. Vai autorizar a cobrança da falta, autorizado. Emerson tá na cobrança ali pela intermediária, faz o levantamento, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, tá viva ali no pé do Juan, chegou por baixo, o corte foi feito. Na hora H, o Guilherme Ferreira faz o corte ali na pequena área.
Porque o tal do Juan ali, quase que ele jogou contra o Patrimônio ali, Lupe. E ainda contou com a sorte, né? Porque o Maurício Antônio estava ali na paquera, bem pertinho, para empurrar a bola para a rede. Para a sorte dele, ele conseguiu mandar a bola pela linha lateral. Sobe de cabeça a zaga da Ferroviária, joga para fora de novo. É outro manual que favorece a equipe do Guarani. Campo de ataque pela direita. O Inayan tá ali com as mãos, faz o arremesso para o João Paulo. Volta no Inayan, tem 2 jogadores da marcação. Ele toca do lado, William Farias. Fim de cabeça, aí ele jogou ali pro Bandeirinha. O auxiliar número 2 ali é o senhor Inácio Barreto da Câmara. Também do Amapá, ele falou assim, eu não domino essa bola. E tá lá o tripé voando de novo, Lupe. Gente, faz parte, ué. Pois é. Tá desequilibrado. É tudo da mesma empresa. Talvez o tripé não esteja tão bom, é só mandar pra manutenção aqui, porque tem que colocar lubrificante ali na cabeça da câmera. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Cada um vem cada um. Manda pra Campinas. Mauricião, é o Mauricião? Ai, meu Deus do céu. É o Libêncio. O tripé tá com B.O., hein? 11 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Lá na Arena Fonte Luminosa, o placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. 1 pra Ferroviária. Guarani. 1 também pro Guarani. Chaibe. Central da Bola. Libertadores da América amanhã, um jogão no Mineirão, 9h30 da noite, tem Cruzeiro contra o Boca Juniors da Argentina. Na quarta, o Palmeiras vai até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, jogo às 9h30 da noite. Futebol do CBN. Não vou. Quase 12. Oi, Lupe. Não. Curiosidade aqui com o Chaibe. Toca a bola Guarani na saída ali pelo meio com o William Farias. Rola a bola do lado com o Isaac. Como esse Isaac gosta de jogar a bola para trás. É lá atrás com o Maurício Antônio. Faz o lançamento pela direita e Inayan. Domina bonito, coloca no gramado, devolve ali pela intermediária. Mais uma vez ali com o João Paulo. João Paulo devolve lá no Jonathan Costa. Lá do outro lado o lançamento foi feito com o Emerson. Recebeu, dominou, encostou marcação do Nicolas. Ele faz o lançamento pro Cachoeira. Na ponta canhota, encosta a marcação do Raoni para cima de... Raoni! Mais uma vez chega por baixo ali para fazer o corte, bota a Ferroviária no ataque, lançamento feito, Jonathan Costa. No meio do caminho estava lá para fazer o corte, a roubada de bola, devolve o Guarani no campo de ataque, vem trabalhando ali pela meia. Por ali quem chegava era o William Farias, toca na bola mais lá pela esquerda, lá do outro lado vem Emerson. Preparou o cruzamento, teve desvio, bola para fora, escanteio. E ficou caído lá o Alencar, hein, Lupe? É o Alencar, é o 27, é o Nicolas, né? É o 8. É o 8? Não, é o Nicolas. É o Alencar, perdão, camisa número 8. É ele que tá caído ali na disputa de bola com o Emerson. E o cruzamento acabou sendo bloqueado justamente pelo... É o 27, é o Nicolas que tá caído ali, jogador da equipe da Ferroviária. Eu falei 27, você entendeu? Eu falei 27. Eu falei... Não, quem falou 8 foi o Carlão. Falou que foi o Alencar. Eu falei achei 27, que era 8, Nicolas. mas fiquei quietinho. Mas a bola é do Guarani, tem escanteio bugre e vem Emerson na cobrança. Lá do lado esquerdo, cobrança curtinha, volta a bola. Mais uma vez por ali, cruzamento na área. Chega por baixo a zaga, faz o quarto, dá um bico nela, joga pra fora do campo. Tem arremesso manual Guarani que tem pressa. Não muita, tá lá o Emerson pra fazer a cobrança. Chega ali o Cachoeira, devolve no Emerson, coloca no gramado, faz a finta pra cima do Nicolas, camisa 27. Toca na bola, volta ali mais atrás com o João Paulo. Preparou o cruzamento, vem pelo meio, Raoni. Faz o cabeceira, sobra com Herbert. Domina Herbert, do lado tem o Inayan. Ele quem recebe a bola ali pela direita, encara a marcação, volta lá pelo meio. O Herbert ficou bravo, hein? Pedia a bola lá na linha de fundo, ficou pé da vida. Sobra de bola ali na frente da grande área, batido, desvio, vai saindo, pega o goleiro. Era o Maurício Antônio que experimentou de longe ali, Lupe. Era o Maurício Antônio, zagueiro do Guarani, que entrou no segundo tempo e vem Ferroviária. Lançamento feito forte, de goleiro para goleiro, Kaique França fica com ela. Já sai jogando ali o Kaique França, hein? Toca a bola com o William Farias. Vai trabalhando a bola a equipe do Guarani. Daqui a pouquinho quero falar com o Carlão, porque o Guarani não consegue jogar. João Paulo, toca na bola lá pela esquerda mais uma vez com o Emerson. Tenta o toque, lançamento feito. Boa finta bonita do Cachoeira. Chegou na grande área, invadiu. Cruzamento feito. Guilherme Ferreira de cabeça faz o corte, ela sobra com o Inayan. Preparou, bateu. Guilherme Ferreira de novo. Tava lá para fazer o corte e botou para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Agora sim, boa chegada do Bugre, hein, Lupe? E toda a jogada feita pelas laterais, né? A tentativa ali da finalização do Inayan, a bola acabou se perdendo pelo lado direito, ainda do ataque. Inayan na bola. Vem cruzamento para a grande área, desvio de cabeça do João Paulo, longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Ferrinha. Aí chegando ali o goleiro mais uma vez para fazer o toque. A gente vai girar de novo o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos em 15 minutos. Bola tá rolando pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária.
Guarani. Também um, Chaibe. Central da Bola. Pela Série B, jogo encerrado, o Náutico venceu o Atlético fora de casa por 1-0. Pelo Brasileirão Feminino, Palmeiras e Santos empatam por 0-0 e o Atlético Mineiro faz 1-0 para cima do Botafogo. Mexe. Quem? A Ferroviária. Sai Alencar com a 8, entra o 16, o Meireles. Meireles com a 16 vem pro jogo no lugar do 8, Alencar. Aí, portanto, a primeira mexida do técnico Rogério Correia. Trabalha ali pelo meio mais uma vez o Schilling. Já faz a abertura com o Nicolas. Lá do lado direito faz o recebimento. Domina, coloca no gramado, busca alguém para o passe, prefere recuar. Começa de novo no sistema defensivo, vem para o campo de ataque ali pelo meio. Tocando a bola o Raoni. Revolve mais uma vez com o zagueiro Guilherme Ferreira. Toca na bola, trabalha e agora o Cachoeira abriu a caixa de ferramenta ali pra cima do Raoni, hein? Tá sentindo pra caramba ali o jogador da equipe da Ferroviária. Trabalha mais uma vez a chegada do Bugrão no campo de ataque. Lançamento foi feito, o Cachoeira recebeu, dominou. Meirelles está em cima ali na cobertura. Volta a bola mais atrás para fazer o trabalho com o João Paulo. William Farias devolve. João Paulo com ela, domina a bola para fazer o lançamento. Breca busca espaço, prepara o chute. Preferiu o toque do lado com Isaac, abriu lá pelo lado esquerdo, trabalhou mais uma vez a chegada, vai tocando a bola a equipe do Guarani, a Ferroviária fica fechadinha ali pelo meio, Guarani não acha espaço, a Ferroviária vai só se protegendo, João Paulo escapa da marcação, que chega para cima do Pedro Estevam, faz o desvio, joga para fora, último toque do João Paulo, arremesso manual para a Ferroviária. Pois não. O Guarani agora só volta a jogar depois dessa partida contra a Ferroviária no estádio Brinco de Ouro da Princesa com o Santa Cruz. Há quanto tempo, né? A gente não viu o duelo entre Guarani e Santa Cruz. A partida acontece no sábado, às 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o próximo compromisso do Alviverde. Para quem ligou o rádio agora, Lucas saiu logo após o gol de empate do Guarani. Uma lesão muscular. Quando desembarcar em Campinas, vai passar por exames para saber a gravidade da lesão. Agora, Carlão de Freitas, o Guarani não se encontra nesse segundo tempo. Pior que a primeira etapa. Verdade, não consegue se encontrar. Os meias não conseguem jogar, não conseguem articular. Agora há pouco o João Paulo fez uma jogada bizonha que não combina com ele. O Emerson foi matar uma bola que matou para lateral. Então esses jogadores que são os diferenciais do Guarani, João Paulo, Isaac, o próprio Emerson, o Herbert, que luta bastante, mas tecnicamente ainda não entregou nesse jogo, eles não estão conseguindo aparecer, não estão conseguindo jogar. E a Ferroviária na dela, postadinha, tentando encontrar uma brecha, um contragolpe para fazer o segundo gol. O Guarani fica com a bola, mas não consegue levar perigo. Vem mais uma vez o Bugrão, lançamento feito, Kevin. Só acompanha ali, o zagueiro Guilherme Ferreira faz o corte, faz a finta e recebe a falta. Aí o Kevin comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Ferroviária no sistema defensivo. E aí o Guarani começa a enfrentar a partir de agora clubes que estão na parte de cima da tabela, né, Lupe? Exatamente. Pegar aqui a sequência de jogos. Porque até agora só enfrentou times que estão da metade para baixo. Se fosse numa condição assim, a Ferroviária brigando, né, lá em cima com o Guarani, tudo bem, um empate fora de casa a gente não pode descartar. Agora, a maneira como a Ferroviária entrou em campo hoje, com o time alternativo, com a cabeça na quinta-feira, pensando nesta Série A2, é um jogo pro Guarani. Se tem um jogo para o Guarani ganhar fora de casa, é esse. Né? E até agora o Guarani não consegue se impor. Tem condições? Claro que tem mais time, tem mais qualidade. Mas esses jogadores que nós citamos, os diferenciados do Guarani, os caras que podem aí tirar um coelho da cartola, até agora eles não apareceram. O Guarani tem na sequência, Cabela, o duelo contra, depois da Ferroviária, Santa Cruz em casa, vai até o interior do estado do Paraná enfrentar o Maringá, que perdeu para o Ituano de 4-1 na última rodada. Nessa rodada, melhor dizendo, depois encara o Ituano no Brinco, tem Barra e o Amazonas. Amazonas que hoje é o líder da Série C. Começa a ficar complicada a sequência do Guarani. O Guarani, quando tem oportunidade de fazer ponto, de pontuar, como não pontuou em casa, e agora também, aliás, pontuou, mas um ponto apenas, né? não conseguiu a vitória em casa. E esse jogo, como você disse, tem um jogo para ganhar, seria esse, né? E fica derrapando, né? Quando a gente espera que o Guarani já entre, né? E permaneça no bloco dos primeiros colocados, isso vai demorando para acontecer, aí a pressão vai aumentando, a torcida já está impaciente. Mas vamos ver, tem tempo ainda. O João Paulo quase deu um passe bom pro Herbert aqui, mas vamos ver se o Guarani consegue fazer o segundo. Ferroviária recupera a bola ali pela intermediária, sai trabalhando, já joga a bola no campo de ataque. O Schilling deu um tapa na bola lá pro Pedro Estevam.
Vai seguindo lá com o Maurício Antônio, que fica com ela para botar ordem na casa do Guarani. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. 1 para Ferroviário, o Alisson marcou a 12 do primeiro tempo. Guarani. 1 pro Guarani, Cachoeira 24, vem Bugrão, Herbert. Parado o jogo, impedimento marcado no ataque do Guarani. Fala, Fábio Scheibe. Central da Bola. Copa Sul-Americana, amanhã, 7 da noite, no Newton Santos, tem Botafogo Independente Petroleiro. Amanhã também, às 7 da noite, lá no Novo Gasômetro, em Buenos Aires, São Lourenço e Santos. 9h30 da noite, o São Paulo encara o Milionários, jogando lá na Colômbia. Futebol Globo CBN. Vem Ferroviária para o campo de ataque, chega por baixo para fazer o corte, o Emerson, último toque ainda do jogador da Ferroviária que estava por ali, era o Alisson, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, se ajeita lá para a cobrança o Emerson, já faz o toque na bola, joga para o campo de ataque, fica caído o jogador do Guarani, o Kevin, pede uma falta, o árbitro não foi nada, segue a Ferroviária com o Alisson, toca na bola, briga ali pelo meio, o Chile, chega atrasado, o Guarani recupera a bola, vai trabalhando, Cachoeira, dominou a bola, tentou o lançamento, bateu em cima do Chile, vai sobrando ali com o William Farias, que faz o domínio, sai jogando pelo círculo central do campo. 1-1, placar do jogo, trabalha, Isaac faz a finta no primeiro, não passa pelo segundo, Raoni chega por baixo, faz o quarto, Isaac briga pela bola, bola espirrada, volta ali com o William Farias no círculo central do campo, já levanta a cabeça para fazer o toque de cavadinha, faz o passe lá pela esquerda com o Emerson que recua. Para começar de novo com Jonathan Costa, toca na bola, William Farias de novo para fazer o passe, vai tentando armar o Guarani ali pelo meio, chega por baixo para fazer a falta, o jogo tá parado, é falta do Meirelles ali pelo meio, pela intermediária, em cima do João Paulo, viu, Lupe? O William Farias deu o passe pro João Paulo, que estava de costas pro gol. Quando o camisa 10 do Guarani foi fazer o giro, ele foi atingido por trás e o árbitro rapidamente marcou a falta pro Guarani. Daqui a pouco, Dentinho e também Mirandinha no Guarani. E mexe também a Ferroviária, né? 23-25, 23 é o Schilling que vai indo embora, o 25 é o Vini Faria. Vini Faria com a 25 tá no jogo. 33-14, Pedro Estevam vai embora, 14 é o Jonathan. Jonathan com a 14 tá no jogo e também o Vini Faria com a 25 na Ferroviária. Muito bem, Pedro Estevam e Schilling, é isso? Pedro Estevam e Schilling, confere. Muito bem, tá os dois fora do campo, em campo o Vini Faria e também o Jonathan. Falta para o Guarani, ali pelo intermediário tem falta que favorece a equipe do Bugre. Tem João Paulo ali na cobrança, não deixou a bola o João Paulo, tá só por ali para a cobrança o Emerson. Bateu na bola perto da canhota, explodiu em cima da zaga, a bola volta pelo meio, vai sobrando mais uma vez a saída de bola ali na intermediária, quem joga ali é o Jonathan, tenta sair jogando, tá fresquinho no jogo, perde a bola, recupera o Guarani, Cachoeira, fez o desvio de cabeça, passa por todo mundo, sombra pela esquerda, sai jogando com o Juan, já bota velocidade, Juan faz o lançamento, joga pro campo de ataque, lançamento feito lá no comando de ataque, ali era para chegar do Alisson, chega a zaga do Guarani, fez o quarto, ela volta, Raoni de cabeça, toca na bola, vai tocando, Juan, recebeu, dominou, Alisson, devolve, mais atrás, ali pela intermediária com Meirelles, bota a bola no campo defensivo, lá atrás com Ticianelli, recebe na perna direita, lançamento foi feito, aqui rente a lateral do campo com Raoni, recebeu, dominou, Raoni, partiu pra cima, puxou pela meia, pintou cruzamento na grande área, vai nas mãos do Kaique França, que bota a ordem na casa do Bugre, Lupe. O cruzamento sem muita força lá no segundo pau, não tinha ninguém da Ferroviária, só o goleiro Kaique França do Guarani, que seguro fez a defesa. 24 minutos deste segundo tempo, tem falta, mais uma, dessa vez em cima do Herbert. Tá caído lá o Herbert, vai se levantando, o árbitro olha pro Herbert pede cartão, mas tá parado o jogo e tem troca no Guarani, Lupe. Saiu Cachoeira com a 21, entra o 7. 7 é o... 7... É 17... Ah, não. 7 é o Guilherme... Não. Guilherme Parede, 7. É o Parede que tá ali? Sim. É o Guilherme Parede, perdão. Guilherme Parede com a 7 no lugar do Cachoeira. E sai o 11, o Herbert, pra entrada do 22, o Mirandinha. Mirandinha tá no jogo, o Dentinho colocou o colete novamente. Então vem o 7, Cachoeira... 7, o Parede no lugar do Cachoeira. E o Herbert com a 11 foi embora pra entrada do Mirandinha. E aí, Carlão? Herbert não fez uma boa partida, brigou uma barbaridade, mas não conseguiu, não teve qualidade técnica, hoje faltou um pouquinho, entra o Mirandinha, jogador de velocidade, jogador de arrastar, jogador de imposição, e
o Cachoeira, o cara que lutou, que brigou, né, fez o gol, procurou jogo, cansou no final e agora entra aí o Guilherme Parede, que tem mais qualidade, né? Tem até mais amizade com o gol. Vamos ver se o Guarani melhora com a entrada da dupla. O Guarani cobrou a falta. Ali no meio da área, o Guilherme Ferreira fez o desvio, tá caindo lá, mas tá tudo bem com ele, né, Lupi? Tá tudo bem com ele, tá ganhando tempinho também, né? O zagueirão da equipe da Ferroviária que colocou a bola pela linha de fundo. O Guarani tem escanteio ao lado esquerdo do campo. Sexto escanteio do jogo, quinto para a equipe do Guarani. Escanteio que favorece a equipe do Bugre, mas é do outro lado. Vai ter que inverter, é do outro lado, escanteio. Mas aí que tá, porque a bola saiu por cima do gol. Pois é. Por que que o Tava árbitro todo mundo lá pra... todo mundo lá do lado esquerdo prontinho, aí o árbitro falou não. Por favor, rapazes, cruzem o gramado, venham aqui pro lado direito pra cobrança do escanteio. Tem hora que eu acho que... Deixa eu ficar quieto. João Paulo faz o levantamento, a bola vai lá para a segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando com o Emerson. Domina o Emerson, encosta a marcação do Raoni para cima dele. O Emerson rola a bola para começar de novo no sistema defensivo do Guarani, ele com William Farias. Dispara o lançamento na ponta direita para o João Paulo. Ele salvou essa bola ainda? Toca a bola a equipe da Ferroviária na recuperação, já bota no campo de ataque. Lançamento feito lá pelo lado direito, lá do outro lado com o Raoni. Raoni tá em toda parte do campo também, hein? Pintou cruzamento na grande área, zaga do Bugre faz o corte, ela sobra pelo meio, toca nela, vem por baixo ali, brigando pela bola. Mais uma vez o Meirelles, sobrou com o Alisson, fez a finta, preparou a batida, Giriguido! Gol! Ferroviária! É da Ferroviária! Alisson! De novo, Alisson! Faz o segundo gol da Ferroviária em mais uma pichotada do sistema defensivo do Guarani. Todo mundo ficou procurando, eu não consegui entender o quê, porque a bola eles não viram. O Alisson conseguiu bater cruzado, ela toca no pé da trave, vai pro fundo do gol. Tá na frente de novo a Ferroviária, segundo gol. Segundo gol do Alisson. 2 para a Ferroviária, 1 para a equipe do Guarani, Lupi. E a reclamação dos jogadores do Guarani é que naquele bate-rebate dentro da área, a bola teria pegado no braço do jogador Alisson, que levou vantagem no lance depois de um vacilo defensivo, mais um do Guarani. Ele ficou com a posse de bola, bateu cruzado, a bola ainda deu um beijinho no poste esquerdo e foi pro fundo da rede. Mas a reclamação dos jogadores do Guarani seria num toque de mão do atacante da Ferroviária antes da finalização. Mas como não tem VAR, a jogada segue, o gol foi validado e a Ferroviária tá na frente do placar. No placar da Arena da Fonte Luminosa, Ferroviária 2, Guarani 1. Carlão de Freitas, tem um ditado que diz, nada é tão ruim que não possa ser piorado, não é? E mais uma vez, o gol, uma falha defensiva, foi o Jonathan que estava ali na dividida, né, com o jogador da Ferroviária. Pô, é zagueiro, né, chega firme, chega brigando, vai de sola, mostra a sola, então faz a falta, pô, pra perder o lance da maneira que perdeu. É inadmissível e o Guarani foi dando coragem à Ferroviária, foi dando confiança e a Ferroviária acreditou, né, que era capaz, como está sendo, e consegue fazer o segundo gol. Agora vamos ver se o Guarani muda a postura, né? Muito nhenhenhen, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, muito põe na área, muito nhenhenhen, muito toquinho, vamos jogar, vamos pra cima, tem mais time, cara. Eu não consigo entender essa passividade do Guarani, é irritante. Amarelo. Pra quem? 38, Alisson, autor dos 2 gols da Ferroviária. Pois é, tomou amarelinho lá o Alisson, vem Guarani, campo de ataque, Raoni, briga de novo, rouba a bola, vem com ela, sai jogando, toca na bola, pela esquerda, bota a velocidade, Alisson, vem de novo pra dentro da grande área, o Maurício Antônio bota o corpo à frente da bola ali, fica com ela, sai tocando, sai dominando, joga perigosamente ali pelo meio, João Paulo, escapa da marcação, rola com o Emerson que despacha pro campo de ataque, lançamento é feito, buscava o Mirandinha lá pela ponta canhota, quem sobe de cabeça é o Ticianelli, para fazer o corte para a Ferroviária que já sai jogando de novo. Trabalha a bola, a equipe da Ferroviária vai tocando, vai gastando tempo, 29 minutos e meio. 2 para a Ferroviária, 1 para a equipe do Guarani. Toca na bola Ticianelli, lá na direita ele recebe, domina perto da direita, faz o lançamento, busca o campo de ataque lá pela ponta canhota, chegava por ali para fazer o domínio, era o Vini Faria, bola toca dele, sobra para sair jogando a equipe do Bugre. Vem trabalhando.
ali com quem chegava ali pelo meio era olha quem tá ali de atacante. Eu achei que fosse um atacante, é o Jonathan Costa, que tava ali no ataque, Lupi. Mas não era ele não, porque vai ter mudança na equipe do Guarani. 10-20, vai embora o João Paulo, hein? Puxou João a perna. Paulo puxando a perna direita. Tá indo embora para a entrada do 20, o Diego Torres. Diego Torres com a 20 tá no jogo no lugar do João Paulo, não mexe mais Hélio Cizenando. E aí, Carlão? Perde o Guarani, né? O João Paulo é um articulador, não fazia uma grande partida, mas é um cara que a qualquer momento ele poderia aparecer. E entra o Diego, né? Que a gente deposita tanta confiança, tanta esperança de que ele poderá ressurgir. Tá aí a oportunidade, vamos ver se ele assume a bronca. Já toca na bola, Diego Torres ali com o William Farias, devolve lá pela esquerda com o Isaac, domina, Diego Torres está do lado, ele que faz o domínio ali, ó, encosta a marcação para cima dele, volta a bola com o Isaac, vai trabalhando o Guarani, Maurício Antônio, zagueirão que vem pro ataque, já bota a bola ali pelo lado direito, vai trabalhando mais uma vez o Inayan que recua, lá no círculo central do gramado com o William Farias, Jonathan Costa recebe lá pela esquerda, não tapa nela, em direção a uma grande área, chega por baixo ali a marcação do Ticianelli em cima do Kevin, comete a falta, o árbitro anota, é falta para o Guarani que vai levar um perigo tremendo ali para a meta do Denis Júnior, Lupe. E a falta bem pertinho ali da meia-lua, a falta foi em cima do Kevin, camisa número 14, e agora o Mirandinha deu ali um empurrão no jogador da Ferroviária, o clima é quente no gramado da Arena Fonte Luminosa, o Mirandinha perdeu a cabeça, porque ele fez ali, claro que tudo depende da força do movimento, mas o Mirandinha empurrou o jogador da Ferroviária que agora tá caído. O árbitro chega lá, já puxou um cartão e aplica pro Mirandinha, camisa número 22. Cartão extremamente infantil pro jogador do Bugre que acabou de entrar em campo. Mirandinha tá amarelado. Isso demonstra aquilo que a gente vinha falando desde o primeiro tempo. O time não consegue se acertar em campo. Aí na cabeça passa que tá jogando com o time reserva da Série A2 do Campeonato Paulista, que é a Ferroviária, e o time não consegue se encontrar e o time vai se enervando, Carlão. É o emocional, né? Ataque emocional, porque você sabe que tem condição aí, tá caindo na pilha. Os caras estão caindo na pilha da molecada da Ferroviária, pô, e tem jogador experiente aí, o Mirandinha é experiente, o Diego Torres também. Então tem que ter calma, colocar essa bola no chão, porque agora ainda tem condições. Agora, na moleza não vai conseguir. Achar que a camisa vai empatar o jogo, não. Vai ter que jogar, vai ter que ralar, vai ter que brigar pelo resultado. Vamos ver, bola parada, o Diego Torres já pegou a bola, assumiu a responsabilidade, vamos ver se ele consegue guardar. Ajeitou com carinho lá o Diego Torres, hein? O Emerson tá do lado, o Isaac tá por ali também. Mais atrás, o Maurício Antônio, lá na área tem Inayan, lá na área tem Mirandinha, tem Kevin e tem todo o time da Ferroviária por ali também. É falta que favorece a equipe do Bugre. Tá ali, estão ali, né? São 3 jogadores. Tem ali o Diego Torres, tem ali também o Emerson e de pé da direita ali, quem que é aquele pé da direita ali que tá ali para a parede? É o Parede que tá ali para fazer a cobrança? Parede. Diego Torres na batida, explodiu na parede da Ferroviária. Volta a bola mais uma vez ali pelo meio, toque é feito, lá pela esquerda chega o Jonathan Costa, preste um ponto à esquerda ali, tem marcação do Nicolas para cima dele, o zagueirão do Guarani briga pela bola, a bola vai para fora, último toque do Bugrino, arremesso manual e favorece a equipe da Ferroviária, mas nem no pé de ferro, não. 33, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 33,5. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo. Em Araraquara, placar da CBN tá assim, ó. Ferroviária. 2 para Ferroviária, 2 vezes Alisson. Guarani tem 1. Chaibe. Central da bola. Situação preocupante, a SAF do Botafogo. Olha, Bugrão, toque feito, a bola vem pelo meio, teve desvio na finalização do Diego Torres. A bola foi para fora em escanteio que favorece a equipe do Bugrão, Lupi. E a finalização do Diego Torres tinha o endereço do gol, só que no meio do caminho desviou e se perdeu pela linha de fundo. O Guarani continua no ataque e tem escanteio, Bugre. Vai se ajeitando o Guarani com o escanteio, é mais um. É o 6º para o Guarani, Mirandinha na cobrança lá pela ponta esquerda. Vem de perna direita, levantamento feito, desvio de cabeça para fora. Só tiro de meta para a equipe da Ferroviária, Lupe. Cabeceio do Kevin, todo torto, todo atrapalhado. Mesmo assim, conseguiu a finalização, só que mandou pela linha de fundo, sem pressa nenhuma. O goleiro Denis Júnior vai colocar a bola em jogo. Ferroviária vai vencendo 2-1 Guarani. Vai ficando reta final de jogo. O torcedor do Guarani, ele deve estar se pensando assim, como que pode um time que começou o campeonato
com toda a pompa de ser um dos favoritos pro acesso, Carlão. E o que pega o torcedor é a postura da equipe. De repente o Guarani brigando, aguerrido, não consegue o resultado. Isso pode acontecer, é futebol. Agora, o que o torcedor não aceita é passividade. E esse time do Guarani está sendo passivo. Já foi assim contra o Itabaiana, um jogo imperdoável em que você não pode deixar escapar ponto para uma equipe que vai brigar para escapar, tentar escapar do rebaixamento. E hoje contra a Ferroviária, já dissemos aqui, numa situação normal, a Ferroviária brigando, ok, o empate fora de casa faz parte. Agora, hoje é um jogo para o Guarani vencer, para o Guarani se impor, para o Guarani entrar na tábua de classificação, né, entre os classificados. Eu acho que naturalmente o Guarani vai entrar, mas não com esse futebol. Assim não vai entrar. Pode até empatar, virar o jogo, o futebol ele é capaz disso. Mas o Guarani não faz por merecer. O Guarani não toma atitude do jogo, não toma as rédeas da partida, errando passes a cada instante. O João Paulo saiu lesionado, mas não foi bem. Isaac entrou para ser um articulador também, não está bem. O Emerson não se apresentou, começou muito mal. Donatão, enquanto esteve em campo, foi mal. Ou seja, jogadores experientes, jogadores que estão aí para assumir a responsabilidade de uma Série C, carregar esse Guarani até a classificação, não estão aparecendo. E isso pega na torcida, eu tenho certeza disso. Mexe. Vai lá, Lupe. David Souza com a 20 vai embora. Entra o 39 na Ferroviária, que é o Gadu. Gadu com a 39 tá no jogo no lugar do David Souza. E vai ter mais uma troca também, é a última do técnico Rogério Correia. O professor tá com uma dificuldade gigante de colocar o luminoso na plaqueta. Parece que ele começou hoje o serviço, sabe? Ele não consegue. Aí tem um da Ferroviária enchendo a sacola dele. Aí ninguém trabalha na pressão, né? Aí não tem jeito. O Alisson vai sair, o juiz tá tirando o Alisson do campo ali, ó. É o autor dos 2 gols da Ferroviária. O Alisson vai embora pra entrada do 27. Não tem 27, não, é 17. É o Cantarelli. Cantarelli, não, eu acho que é outro. Cantarelli com a 17, tá no jogo no lugar do Alisson, que por enquanto é o cara da partida. Cantarelli famoso era goleiro, né, Carlão? Cantarelli. Hoje tem um narrador, e aliás são primos, viu? O Cantarelli, goleiro do Flamengo, é primo do Bruno Cantarelli, narrador, e o cara que conduz o Charla Podcast. É botafoguense. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre. Gira o corpo da perna canhota, bota pra fora do campo. Teve desvio, arremesso manual pro Guarani. É lá no sistema defensivo. 37, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 37,5. Segundo tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Ferroviária. 2 vezes Alisson. Guarani tem 1. Cachoeira marcou aí, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Situação preocupante lá em General Severiano, a sede do Botafogo, já que a SAF do Botafogo enviou manifestação à Justiça do Rio de Janeiro, no qual afirma que o clube encontra-se em um inegável estado pré-falimentar, sem dinheiro para pagar salários de jogadores e funcionários, e tem a venda de um atleta para levantar recursos. Situação complicada lá no Botafogo, hein, Cabelá? Futebol Globo CBN. Do sonho ao pesadelo, né? Do sonho ao pesadelo. Que coisa, hein, Carlão? Meu Deus, hein? Meu Deus. E o dono some, cadê o homem? Quando ele tá por aí, toma caça a ele, não pode fazer nada. 38,5. Trabalha mais uma vez o campo de ataque a equipe do Bugre. Lá pelo lado esquerdo, o Emerson puxou cruzamento na grande área. Sobe de cabeça ali pelo meio, Jonathan faz o corte. Bola sobra mais uma vez com o Guarani. Vai pra pressão, Guarani. Maurício Antônio. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Jonathan Costa. Já abre lá pela esquerda. Lançamento foi feito pro Emerson. Tá lá o Emerson. Tá todo mundo no meio da área. Pintou o cruzamento. A bola pipocou ali pelo meio. Chega Raoni. Dá um bicão na bola, o Raoni, tira o perigo da grande área, ela vai sobrando com o Jonathan Costa, que mantém Guarani no campo de ataque. Mais uma vez vem ali pela esquerda, o lançamento foi feito com o Emerson, recebe, domina, cruzamento na área, desvio de cabeça, Ziriguido! Gol! É do Bugrão! Guarani! Guilherme Parede, o camisa 7 subiu sozinho
Entre os zagueiros ele estava sozinho. Um zagueiro pra cá, um zagueiro pra lá e ele estava no meio, sozinho. Fez o cabeceio no canto direito do goleiro Denis Júnior, empata o jogo a equipe do Bugre. Guilherme Paredes. Guarani. 2 pro Guarani. Ferroviária. 2 pra Ferroviária, Ziriguidum pro Parede, Lupi. Jogada que começou com o Jonathan Costa, que veio carregando a bola do campo de defesa até o ataque. Fez o passe pro lado esquerdo pro Emerson, que teve tempo de levantar a cabeça e colocar a bola açucarada na cabeça do Guilherme Parede, que posicionado entre os dois zagueiros da Ferroviária, livre de marcação, mandou a bola pro fundo da rede. Guilherme Parede marca o segundo gol dele com a camisa do Guarani na temporada, o segundo do Bugre no jogo. Tá no placar da Arena Fonte Luminosa, Ferroviária 2, Guarani também 2. Vem Ferroviária, vem com Raoni, carrega pelo lado esquerdo, invade a área, puxa de um lado, carrega do outro, preparou a batida, pra fora do gol! Ela passa à esquerda do Kaique França, pertinho ali do ângulo. Olha, seria um golaço do Raoni, mas ela foi pra fora, Lupi! Linda jogada do camisa 30 da Ferroviária, o Raoni. Ele recebeu do lado esquerdo e foi fazendo fila no sistema defensivo do Bugre. Na hora de finalizar, buscava o ângulo esquerdo. A bola tirou tinta da forquilha e se perdeu pela linha de fundo. Quase Raoni, camisa 30 da Ferroviária, marca um golaço em Araraquara. Carlão de Freitas, Guarani empata o jogo. Vem pra cima agora, pera aí, segura aí, Carlão, segura aí. Vem o Guarani lá pelo lado esquerdo, o Emerson faz a finta em cima do Nicolas, prepara o cruzamento, prefere o toque mais atrás, trabalha ali com o Isaac, preparou o cruzamento, vem bola pra segunda trave, passa por todo mundo. Carlão de Freitas. O Guarani empata o jogo e de novo de cabeça e de novo o cara tava sozinho lá no meio. É, parecido com o primeiro gol, mas agora parece que acendeu. Ainda dá tempo, o Guarani vai impondo um ritmo, o Emerson participou do gol e também vem participando das jogadas ofensivas, quem sabe, ainda dá. Escanteio para o Guarani, Torres na cobrança, levantamento, segunda trave, foi lá, Denis Júnior deu um soco na bola, tirou o perigo lá de dentro, fala Fábio Scheibe. Tem mensagem aqui pra gente, ô Cabela, um abraço aqui pro Marco Antônio, ele fala, é uma vergonha ser bugrino, tá chateado com a equipe, assim como o nosso Maurício Braz, aqui do Grupo EPTV também, tá falando que o time é fraquinho e tá culpando a imprensa e a torcida, né? Se referindo àquela fala do Hélio Cizenando, quando falou que a culpa era da imprensa e também da torcida. Um abraço também pro Marco Vinícius, tá lá em João Pessoa, na Paraíba, tá na bronca com o time também, tá falando que tá muito difícil essa situação da zaga e não entende a importância de entrar no G8 neste momento. Trabalha mais uma vez o Guarani, vem para o campo de ataque, o lançamento mais atrás ali, Jonathan Costa faz o lançamento para dentro da grandeira, chega por baixo para fazer o corte e dá um bico nela, tira o perigo ali do meio, Tassianelli. Briga pela bola, Tassianelli toca do lado, sai jogando com o Nicolas, joga errado, recuperou o Bugrão, vem pra cima, trabalha, o Isaac faz a finta, tenta o toque, chega por baixo a zaga, pra fazer a roubada de bola pra sair jogando mais uma vez a equipe da Ferroviária, faz o break ali pelo meio, brecou, gingou de um lado, Vini Faria, bota a bola no campo de ataque lá pela direita pro Raoni, esse cara tá em toda a parte do campo, faz de domínio de novo, lá pela ponta direita, chega por baixo o Maurício Antônio, joga pra fora a bola, arremesso manual pra equipe da Ferrinha, lá pela direita, o tal do Raoni tava lá de novo, Lupe. Ele tava lá de novo, camisa número 30 da equipe da Ferroviária. Tô até pegando aqui a ficha do Raoni para saber a idade, porque é um jogador que, olha, deve ter 20 anos apenas, camisa número 18. Segura aí a bola. Cruzamento, vai lá, Kaique França tá lá com ela. O Raoni tem 20 anos. Ele é formado nas categorias de base da Ferroviária, sub-17, sub-20, foi para o sub-20 do Bragantino, mas não permaneceu. Em 2026, já fez 20 jogos pela Ferroviária, tanto em Campeonato Paulista da Série A2, quanto em Brasileiro da Série C. É, Carlão, é um jogador que chama atenção, se Raoni, né? Sim, alguns valores importantes da Ferroviária. Gostei do Chile, meio briguento ali, mas foi bem. O Raoni, claro que chama atenção, o Alisson fez os 2 gols, são jogadores aí que estão buscando um lugar, né? Estão aí na Ferroviária, mas buscando aí uma titularidade, mas se destacaram nesse duelo contra o Guarani, aproveitaram a oportunidade. Amarelo para quem? Inayan, camisa número 2 do Guarani, deu uma entrada duríssima no jogador da Ferroviária e recebeu o cartão amarelo lateral direito do Bugre. Muito bem, da minha marcação aqui,
5 cartões no jogo, 3 para o Guarani, 2 para a equipe da Ferroviária. Confirma com as minhas aqui. Muito Perfeito. Bem. Tá certo, então. Tá registrado. Muito bem, tá anotadinho aqui. Tem falta ali que vai ser cobrada pelo Guilherme Ferreira, bom zagueiro também. Vai para a cobrança o Guilherme Ferreira ali, vai tomando distância, vai jogar a bola para o campo de ataque, 44,5, faz o lançamento, joga no campo de ataque, o lançamento foi feito ali pelo lado esquerdo, o Vini Faria tenta a finta, foi puxado, recebe falta e olha ali quem tá pertinho do Vini Faria ali, ó, Raoni de novo ali, viu, Lupe? O camisa número 30, que é isso? mas a falta foi em cima do 25, né, da Ferroviária. 25 da Ferroviária Vini Faria. Ele entrou no lugar do Schilling, que também estava amarelado. Falta para a Ferroviária. Quem vem para a cobrança é o lateral esquerdo, o Juan. E também tá por ali o camisa Cantarelli. número 17, o Cantarelli. O Cantarelli é quem vai para a cobrança da falta. Já colocou a bola no gramado ali, o Kaique França conversa ali com os jogadores. Mais 7. Com parede, vamos a 52. Vamos a 52, falta cobrada, levantamento da grande área, sobe Kaique França. Faz a defesa e tem pressa da devolução com o Mirandinha, lá pela direita, mas quem chega por baixo para fazer o quarto foi o Nicolas. Joga a bola para fora, o arremesso é manual para a equipe do Bugre, tem pressa da devolução ali, tenta sair jogando o Isaac, perde a bola, briga por ela ali o Cantarelli, mas quem fica com ela é o Emerson. Rola a bola com o Mirandinha, tenta o domínio do lado, fez o toque ali, vem trabalhando, vem chegando mais uma vez, o Isaac no campo de ataque, no lançamento lá pela direita, o Nicolas acompanha, o Isaac protege, todo mundo fica pedindo uma saída, o árbitro que não saiu não, segue o jogo, a bola mais atrás ali com o Emerson, ajeita na perna da canhota, tem Mirandinha do lado, ele prefere o toque mais atrás com o Jonathan Costa, rola a bola com o Maurício Antônio, recebeu, dominou, buscou alguém pro passe, prefere o toque do ladinho ali, pertinho dele é o William Farias, agora sim, tem o Diego Torres, experimentou de longe, bateu na zaga, a bola vai sobrando, lá pelo lado direito, pelo lado esquerdo com o Mirandinha, mas subiu a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe do Bugrão, Lupe. Demorou uma eternidade, o assistente para levantar a bandeirinha, pegando a posição irregular do Mirandinha, camisa número 22, muita reclamação da linha defensiva da Ferroviária pela demora na marcação do impedimento. É o terceiro empate do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. São 3 empate. O time está invicto. Mas é empate, Patina, empate, fica patinando, né, Carlão? Patina, e os últimos 2 empates, né? Se confirmaria, se ainda tem tempo, o Guarani pode vencer o jogo, olha a Ferrinha. Vem Ferroviária, mais uma vez, com Vini Faria, preparou o cruzamento, encostou a marcação do Jonathan Costa, Vini Faria, joga a bola em cima do Jonathan, ela vai para fora, escanteio que favorece a equipe da Ferrinha, segundo escanteio em todo o jogo para a equipe da Ferroviária, viu, Lupi? E é lá do lado direito, e quem vem para a cobrança é o Cantarelli, camisa número 17, a Ferroviária tenta o terceiro gol nesse finalzinho de jogo. Cantarelli na cobrança do escanteio. Todo mundo lá no meio da área. Empurra lá para variar, né? Cantarelli levantou no meio da área. Sobe a zaga do Bugre e faz o corte. Ela vai sobrando com Juan de cabeça. Devolve lá pelo meio. Tentou de bicicleta. Era o zagueirão muito ali, louco, hein? Guilherme Ferreira é muito maluco ali, viu, Lupe? Nossa, ele quis dar uma bicicleta onde só tinha jogadores do Guarani. Era cabeças e uma chuteira. Muito louco. Muito louco. Ó o Raoni E ele ficou caído. Ficou caído lá. Vem Ferroviária, lançamento feito. E o Ferreira caiu lá. Tá E com não cãibra. mexe mais, tá? Se não Não. tiver condição, vai ter que terminar com um atleta a menos a Ferroviária. Isaac recupera pro Guarani, toca no campo de ataque. Kevin dominou, abriu com Mirandinha, lado esquerdo. Encosta Nicolas, faz o passe do lado com o Isaac. Porta a bola pela direita. Do outro lado, quem chega por ali é o Diego Torres. Já toca na bola pro Inayan. Encosta a marcação do Juan. Encarou, buscou, tocou mais atrás. Diego Torres, 48. Vamos chegando a 48. Vamos a 52, hein? Vamos a 52. Guarani trabalhando a bola, campo de ataque. Jonathan Costa. Rola a bola mais atrás. Maurício Antônio. Pela direita com Diego Torres. Toda encolhida a equipe da Ferrinha. Sobra de bola. Mirandinha botou pro meio da área. Chega o zagueiro para fazer o corte e para sair jogando a Ferrinha. Vai tentar pegar a defesa do Guarani aberto. Vem descendo o Vini Faria. Falta nele. Falta nele, cartão amarelo ali pro Maurício Antônio, hein? Camisa número 3, mas o detalhe é como o Mirandinha tem medo de fazer um gol. O Mirandinha, que é um cara que terminou o ano valorizado, sondagens de equipes de Série B, de Série A, tem uma dificuldade tremenda quando o assunto é ganhar o abraço. Poderia ter chutado, tentou o cruzamento, originou o contra-ataque da Ferroviária e o Maurício Antônio teve que matar o jogado e recebeu o cartão amarelo. Mas só sondagem? Só teve? Só sondagem? Eu acho que nem... O Diego achou ele ali no meio da área. Sozinho. Bate pro gol, pô. Se o goleiro defender uma situação, mas chuta pro gol.
É falta que favorece mais uma vez a Ferroviária. Cantarelli na batida, faz o levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, a bola vai saindo. Último toque do jogador do Guarani, tá dando escanteio e favorece a equipe da Ferrinha. É lá pela direita, a Ferrinha vem pra cima, Lupe. É o Ticianelli, 37, que subiu de cabeça lá no segundo pau, uma jogada praticamente morta, ele cabeceou nas costas do jogador do Guarani. Resultado disso tudo, ganha escanteio a Ferroviária, Cantarelli 17 na cobrança. 49,5, Cantarelli tá na cobrança lá pela direita, vem bola pra grande área, todo mundo ali no meio, preparou o cruzamento, vem pelo meio, sobe a zaga do Bugre, ela sobrou fora da área, batida, Raoni, se enfiou o pé na cara da bola, hein? A bola voltou na zaga do Guarani, volta ali pela meia, tenta o toque, mais uma vez a equipe da Ferroviária vai se fechando ali pelo meio, o Guarani não consegue dominar a bola para sair jogando, sobra ali pelo meio, mais uma vez o toque feito pelo Gadu, brigando pela bola o Guarani, Diego Torres, tá livre de marcação aqui pela direita, hein? Ele faz o domínio, puxa pela meia, Raoni vai acompanhando ele, o Diego Torres ajeita na perna da canhota, 50 minutos de bola rolando, vai a 52, finalzinho de jogo, Guarani vem para cima, Jonathan Costa, rola lá pelo lado esquerdo com Mirandinha, prepara, cruzamento na área, sobe a zaga, faz o corte, ela vai sobrando com Denis Júnior. Goleiro da Ferroviária que bota a ordem na casa, Lupe. Tentativa de cabeceio do Kevin, camisa número 14. Ele foi facilmente parado pela marcação e a bola sobrou para o goleiro Denis Júnior, que fez a defesa. E o Denis Júnior deu um bico na bola, atravessou todo o campo, tiro de meta para o Guarani, já cobrado. Sai jogando o Bugre. 50 minutos e 40. Finalzinho de jogo, Isaac domina, toca lá pela esquerda mais uma vez por ali, quem trabalha é Mirandinha, vem para o campo de ataque, já fez o lançamento para a grande área, de cabeça, Guilherme Ferreira, a bola sobra ali pela intermediária, Gadu, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, não tem ninguém da Ferroviária, mas ali também não tinha ninguém do Guarani, corre lá o Maurício Antônio, para fazer o domínio, vai trabalhando, já girando pela última vez, o cronômetro. Já passamos de 51. Diego Torres faz o lançamento, joga para o campo de ataque. O lançamento lá pela ponta canhota, direto para fora. De graça o arremesso manual para a Ferroviária no campo defensivo. Finalzinho de jogo. 2-2, placar da partida. Ferroviária abriu com o Alisson. Cachoeira empatou. Alisson fez o segundo. Parede empatou para o Guarani. Vai terminar o jogo na Arena Fonte Luminosa. Vai trabalhando o Guarani, pode ter ainda mais uma última chance o Guarani. Mas esse toquinho aí no meio campo aí, o cronômetro não para, não espera. Jonathan Costa, lá pela esquerda pro domínio, toca ali pro William Farias, já joga em direção à grande área, toque feita, bola desviada, sobrou lá pela esquerda, batida pra fora do gol. Era o Guilherme Paredes de novo, toca na bola de perto da canhota, ela vai pra fora. Só tiro de meta e vai terminar o jogo, Lupe. E é o que o Mirandinha deveria ter feito no lance anterior, porque o Parede recebeu, mesmo com a marcação, bateu cruzado, tentou o gol. A bola balançou a rede, só que do lado de fora. Tiro de meta pro goleiro Denis Júnior. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo na Arena Fonte Luminosa. Ferroviária. 2 para Ferroviária. Guarani. 2 também para a equipe do Guarani. Meu caro Antônio Lupe, já emenda o seu destaque final aí, Lupe. O Guarani volta a jogar contra o Santa Cruz sábado, dia 2, às 5 da tarde, contra o Santa Cruz no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Luca preocupa, saiu machucado. Donato, que não voltou pro intervalo. O Guarani não falou nada, mas se for lesão também vai passar por exames. Meu caro Fábio. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, grande abraço pra você, Lupe. Valeu, Cabela. Fábio Scheibe, Guarani que fica em que situação aí, Scheibe? Teve gol do Caxias, o Caxias virou a partida contra o Ipiranga e com esse resultado o Guarani caiu uma posição, está na 10ª posição, 6 pontos ganhos. O Guarani está 2 posições do G8 da competição, situação complicada nesse começo de campeonato pro Bugre. Um abraço pra você, Scheibe. Valeu, Cabelo, um forte abraço pra você. Carlão de Freitas, o que podemos esperar do Guarani na sequência da competição depois desse jogo de hoje? Esperar uma outra postura, esperar que melhore, esperar que o Guarani encorpe na competição, entenda a competição, porque realmente não deixou uma boa impressão. Dos males, o menor que não perdeu, mas não deixou uma boa impressão em Araraquara. Um abraço pra você, Carlão. Valeu, Cabelão, um abraço. Fechamos aqui mais uma transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Deu empate, hein? Guarani 2, Ferroviária também 2. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até a próxima. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZY